Leão, você acreditou na Imperatriz e insistiu que a família Silveira entregasse o poder. A família Silveira será massacrada. E você ainda está cego por ela? Mana, calma. Eu e a Bia já combinamos. Se a família Silveira entregar o poder, não vai acontecer nada. As vidas de toda a nossa família não são suficientes para te acordar. Que feitiço ela te jogou? Que feitiço? Bia, eu fiz tudo o que você pediu. Peça pra soltarem minha mana. Insolente! Sou a Imperatriz! Como ousa me chamar de Bia? Bia, você... Leonardo. Até agora, ainda é tão ingênuo. A família Silveira não tem mais poder. Por que eu os deixaria viver? Então, desde o começo, você me enganou. Por quê? Por quê? É a hora. Decapita. Mana! Que arrependimento! Que arrependimento! Que série horrível! Leonardo! Você é um inútil! O irmão da mais poderosa e bela ministra! E você se rasteja pela sua paixão! Você até a sua própria irmã, que te amava, acabou matando! Roteirista! Você tá maluco? Isso não é o quarto do Leonardo Devoto? Eu entrei na série. Cheguei no momento em que minha mana, Maria, era mais poderosa. Sistema iniciante liberado. Pacote de iniciante liberado. Portador, pontos de rebeldia. Pílula do dragão, 1. E um sistema. A pílula da beleza do dragão, para melhorar a aparência. E a pílula do dragão, para melhorar a performance. Que tesouro. Parabéns, portador. Charme, 100. Resistência, 100. Senhor, a Imperatriz chegou. Está na porta. O senhor a recebe? Neste momento, parece que o imperador Fernando Alves mandou a Beatriz Linhares aqui para me enganar e convencer minha mana Maria a ir à caçada da primavera, para eliminá-la. Pena que eu não sou mais aquele Leonardo que cresceu com você, inocente, e se rastejava por você. Deixe eu entrar. É madrugada. Um homem e uma mulher, a sós, não é certo. Vamos para o jardim. Então não precisa vir. Leonardo, não me recebeu e já era. Mas ainda ousa falar assim comigo? Não, pelo plano de sua majestade, eu preciso vê-lo esta noite. Imperatriz, estamos só nós dois aqui. Não precisa mais usar o véu, não é? Leonardo, você sabe que fora do palácio é complicado. Usar o véu é para proteger nossa reputação. Imperatriz, se encontrando com um oficial e ainda fala de reputação? Esse Leonardo, o que deu nele hoje? Já sei. Você quer que eu convença minha irmã mais velha de ir à caçada da primavera. Ele não disse que, sem Maria Silveira, Nova Paz cairia?
Como ele sabe disso? A família Silveira já se infiltrou no palácio. Leonardo, desde que eu me casei e entrei no harém, não há mais nada entre nós dois. Se você me guarda rancor, eu não te culpo. Já que sabe que não posso, ainda me procura à noite? Já sei. Você veio para nos separar, eu e minha irmã. Para me sondar sobre minha irmã e criar conflito com os ministros. E então, fazer com que nós dois nos tornemos inimigos, certo? Eu não sabia que te feriria tanto assim. Agora que sabe, pode ir. O que eu fiz antes foi culpa minha. Leonardo, sei que te devo muito. Posso compensar. Se me perdoar. Como vai me compensar? Comigo? Uma noite de prazer? Excelente. Sou a Imperatriz de Nova Paz. Como ousa falar assim comigo? Certo, Vossa Majestade é nobre. Como ousaria tocar em Vossa Majestade? Já é tarde. Imperatriz, por favor, vá. Para evitar mal-entendidos com o Imperador. Sem Maria Silveira, Nova Paz cairá. Imperatriz, convença Leonardo de persuadir Maria Silveira. Só assim, Nova Paz tem chance. Certo. Eu prometo. Prometeu o quê? Depois de hoje, eu, Beatriz Linhares, não te devo mais nada. Leonardo, controle seus impulsos. Essa mulher é traiçoeira. Não se meta. O que foi? Não se atreve? Ou não dá conta? Te dei o que você queria. Agora, o que eu quero, me dê também. Convinha sua irmã, Maria Silveira, de ir à caçada da primavera. Você se sacrificou tanto por Fernando Alves. Não acha que um homem que usa as mulheres vai ser um grande imperador? Beatriz Linhares está no palácio há 3 anos. E ainda é virgem. Então, Fernando Alves é o verdadeiro inútil. Parabéns, portador. Imperatriz conquistada. Fernando Alves é traído e não sabe. Perdeu 5.000 pontos de destino. Portador ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recebeu um pacote misterioso. Parece que, se eu fizer mais coisas para enfraquecer o destino de Fernando Alves, logo ele perderá por completo seu destino. Aí, minha irmã tomará o reino e eu ganharei um título de príncipe sem esforço. Jovem senhor, a general chegou. Ela o chama na sala de estudo já. É hora de falar com a minha irmã. Irmã, veio me ver tão tarde. O que atrasa aqui? Você tem algo a me dizer? Sabia, nada que eu faça escapa da minha irmã. Mas ela, vez após vez, me deu uma chance. Senão, não teria tido um fim tão trágico. Desta vez, não posso decepcionar minha irmã. A Imperatriz veio me ver. Ela quer que eu te convença de ir à caçada da primavera. Você também acha que eu devo ir à caçada da primavera? Não, suspeito que o imperador te prejudique na caçada. Você parece diferente. Você não fazia tudo que a Beatriz Linhares mandava? Eu tive um sonho ontem à noite. Sonhei com o pai. Ele me disse algo que me abriu os olhos. Me fiz consciente. O que o pai te disse? O pai disse que ele trabalhou duro para suprimir a rebelião. Mas o antigo imperador o considerava um perigo à coroa. E o queria morto. Ele só tomou o palácio para se defender. Mas agora, você, uma mulher, ainda sustenta a família Silveira. E eu fui enganado por uma mulher que me manipulou. Quase abandonei nosso laço de irmãos, me importando pouco. Eu mereço morrer 1000 vezes. Estou sonhando? Meu irmão Léo,
Me falando assim? Irmã, perdão por meus erros. Eu prometo mudar. Vou te apoiar. E construir um grande legado para a família. Meu bom irmão, eu não me enganei com você. Se você realmente quiser mudar, ainda será um grande herói da família. Irmã, sob a caçada da primavera. Pense bem. Fique tranquilo, não vou. Não. Pelo contrário. Você deveria ir. Por quê? Se não for desta vez, terá uma próxima. É melhor usar esta chance para revidar. Para que ele nunca mais ouse agir. Parece que o Léo realmente abriu os olhos. Você tem razão, mas para revidar, pelo menos precisamos saber quem está realmente apoiando Fernando Alves. Deixe isso comigo. Antes da caçada da primavera, eu vou descobrir a verdade. Eu pulei alguns trechos da série, mas vi a maior parte. Descobrir quem está apoiando o imperador não deve ser difícil. Pegue este selo de ouro. A partir de hoje, você é o General Dragão Valente, um oficial de 3º nível. Com este selo, pode entrar e sair livremente em qualquer lugar de Vila Imperial. Em qualquer lugar? Até no Palácio Imperial. Nem a Guarda Imperial ousará te impedir. A Guarda de Ouro da cidade e a Guarda de Elite fora da cidade estão sob seu comando. Então é isso ser um poderoso? Que demais. Fique tranquila, irmã. Vou investigar o quanto antes. Não se pressione demais. Se não descobrir nada, eu me desculpo por doença. A Imperatriz já dormiu? Majestade, estou tomando banho. Não posso recebê-lo. Peço perdão, Majestade. Por que sua voz tá tão rouca? Tá se sentindo mal? Obrigada pela preocupação, Majestade. Estou apenas cansada da viagem. Estou um pouco cansada. Então descanse, Imperatriz. Não a incomodo mais. 3 anos no palácio. O imperador nunca passou a noite aqui. Senão, Leonardo Silveira não teria tirado minha inocência. Você se sacrificou tanto por Fernando. Não acha que alguém que usa as mulheres assim vai ser um bom imperador para você? Espero que este sacrifício não seja em vão. Embora eu saiba algumas coisas sobre os homens de Fernando, não posso revelar a fonte. Tenho que investigar primeiro e só depois contar para Maná. Mas por onde começar? Senhor, os jovens Martins e Costa chegaram. O senhor é convidado para o Pavilhão das Flores. Pavilhão das Flores. Ah, é. A estrela do Pavilhão das Flores, Isabela Flores, é a protagonista. E o tirano Fernando gosta de ir disfarçado ao Pavilhão das Flores. Tenho que ir lá. Madame, o General Dragão Valente chegou. Chame logo a sua estrela, a senhorita Isabela, para nos servir. Bem, a senhorita Isabela está com um convidado importante. Não é possível. Que convidado importante? Que seja mais importante que o irmão do General Silveira. É mais nobre que ele? Bem, jovem Silveira, um momento. Vou falar com a senhorita Isabela agora mesmo. Será que, por acaso, Fernando também está aqui? Ele é bem poderoso. Preciso pensar em algo para me proteger. Jovem Silveira, vamos nos ausentar um pouco. Vamos encontrar umas amigas. Volto logo. Ainda não abri o pacote de ontem. Agora é a hora. Sistema, abra o pacote. Parabéns, portador. Pílula de força do dragão obtida. Uso aumenta a força. Que oportuna, essa pílula de força do dragão.
Parabéns, portador. Força aumentada para 100. Atributos atuais do portador, Leonardo Silveira. Comando, 68. Força, 100. Inteligência, 92. Política, 87. Carisma, 100. Resistência, 100. Pontos de rebeldia, 15.000. Que força! Senti meu poder aumentar 10 vezes. Será que agora consigo vencer minha irmã? Seu malvado! Jovem, não me brinque. Madame, Sim. cadê a Isabela? Por que não vem nos ver? Oção desrespeitar o jovem Silveira? Vejo que sua Casa das Flores não quer mais funcionar. Ah, não. Calma, jovens. Imagino que vocês saibam que aqui na Casa das Flores sempre tivemos nossas regras. Para ser recebido pela Isabela, é preciso primeiro compor um poema e conquistar a sua aprovação. Como? Eu não mereço que a Casa das Flores faça uma exceção. Jovem Silveira, a Isabela normalmente recebe apenas um convidado por dia. Mas ao saber que o jovem Silveira chegou, ela decidiu fazer uma exceção. Agora, basta o jovem Silveira compor um poema, que ela o chamará para subir. Peço que o jovem Silveira entenda. Tá bom. Não quero complicar para a Casa das Flores. É só um poema, não é? Eu comporrei. Obrigada, jovem Silveira. Vou mandar trazer agora mesmo os materiais de escrita. Todo mundo diz que o Leonardo Silveira é um cavalheiro e não se interessa por mulheres. Mas no fim, não passa disso. O príncipe Fernando tem razão. Aquele Leonardo, que poema ele poderia escrever? Ele devia se olhar no espelho. Príncipe. Será que o Leonardo Silveira realmente escreveu algo? Príncipe, este é o poema do jovem Silveira. Não preze por roupas de ouro, mas preze pela juventude. Quando a flor está em flor, colha. Não espere a flor secar e colher só a haste. É bem escrito. Mas são só versos de amor. Como isso poderia interessar a senhorita Isabela? Este poema é profundo e bem interessante. Madame, volte e avise o jovem Silveira. Diga que quero vê-lo. Sim. Senhorita Isabela, você vai mesmo vê-lo? Príncipe, as regras do Pavilhão das Flores são assim. Já que o poema do jovem Silveira me agradou, eu devo segui-las. Peço desculpas, príncipe. Senhorita Isabela, você não pode por um poema. Chega! Aqui são as regras do Pavilhão das Flores. Não posso dizer mais nada. De qualquer forma, já bebemos o suficiente. Vamos. Detectado Fernando Alves. Deseja ver os atributos detalhados? Então é o Imperador Tirano, Fernando Alves. Ver atributos. Os atributos do Fernando Alves são incríveis. Mas eu ainda roubei a cortesã dele. Príncipe, vamos mesmo embora assim? E por que não? Você quer que eu revele minha identidade para brigar com ele por uma mulher? Entre, jovem Silveira.
Jovem Silveira, sua fama precede. Finalmente o conheço. Imagina, senhorita Isabela. É eu que devo me desculpar por incomodá-la. Que o Jovem Silveira veio é uma honra para a Casa dos Aromas. Este é um vinho raro, do Pavilhão das Flores. Por favor, Jovem Silveira, prove. Detectado no vinho. Contém afrodisíaco. O portador é imune, protegido pela aura do dragão. Essa mulher me deu um afrodisíaco. O que foi? O vinho não é do seu agrado, Jovem Silveira? Não. Gosto muito. Senhorita Isabela, o que achou do meu poema? O poema do Jovem Silveira é sincero. É realmente comovente. Eu também queria conversar com o senhor sobre poesia. O que essa Isabela quer, afinal? O pai dela é Joaquim Flores, o líder dos rebeldes que o Silveira derrotaram. Não é inimiga do Silveira? Já que a senhorita gosta tanto, vamos conversar e beber. Vamos, senhorita Isabela. Senhora, se irritarmos o imperador, isso não vai prejudicar nosso plano? Não. Fernando só vai odiar mais a família Silveira. É perfeito para eles se matarem. Que se arranquem. Então, ela quer criar intriga entre a família Silveira e o imperador. Isso é dar um favor a Leonardo. Para vingar meu pai e meu irmão, eu faço qualquer coisa. Retire-se. Sim. Você é tão talentoso. Por que você tem que ser um Silveira? Já que você se entregou, não me culpe. Majestade, o Pavilhão das Flores é um lugar de gente duvidosa. Como filho do céu, não vá mais para lá, para evitar a crítica dos ministros. Você não se preocupa comigo. Está com medo que eu descubra sua traição com Leonardo, não é? Majestade, o que eu tenho com Leonardo é puro. Não há nada de impróprio. Pura. Então ontem à noite, por que não ousou nem me ver? Majestade, eu só penso em Vossa Majestade e no Reino de Nova Paz. Por que Vossa Majestade não confia em mim? Fui ver o Leonardo por ordem de Vossa Majestade. Por que Vossa Majestade me desconfia tanto? Chega! Não quero mais ouvir suas desculpas. É melhor se cuidar. Príncipe, o senhor tem que fazer justiça pela minha senhora. Aquele canalha Leonardo, ele a desonrou. A minha Isabela. O quê? Esse Leonardo? Como ousa tocar na mulher que eu escolhi? Parabéns, portador. Antes de Fernando Alves, conquistou a heroína Isabela. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recebeu um pacote misterioso. Abrir o pacote. Parabéns, portador. Ganhou a armadura de escamas de dragão. Imune a espadas e flechas. Imune a fogo e água. Isso é coisa boa.
Você sabe lutar? Leonardo, seu animal, hoje vou te cortar em 1000 pedaços. Embora minha força aumentou, não tenho experiência de luta. Sem armas, estou muito vulnerável. Mora! Aquela Maria Silveira te trouxe essa armadura. Com inveja? Este tesouro nem a realeza tem. Não pense que com essa armadura eu não posso te vencer. Esse mascarada é de Fernando Alves. Como assim? Aqui no Pavilhão das Flores, ele já atacou o Leonardo? Será que o Rafael Sombra avisou o Fernando Alves cedo demais? Não, Leonardo não pode morrer aqui. Senão, Fernando Alves vai sacrificar o Pavilhão das Flores. E não vai brigar com a Maria Silveira. Ele te desonrou e ainda o ajuda? O jovem Silveira não pode morrer. Senão, o Pavilhão das Flores é perdido. Ela só se preocupa com o pavilhão. Claro, se Leonardo morrer aqui, a Maria Silveira com certeza vai destruir o pavilhão. Imperador, agora é a minha vez. O Imperador ousou vir me assassinar. Se eu matar agora, minha irmã tomar o reino, seria moleza. Só você? Como assim? Leonardo tem tanta habilidade? Então ele é tanto guerreiro quanto erudito. Ele se escondeu muito bem. Que bom que saíram. Desde que Leonardo não morra no Pavilhão das Flores agora, preciso fazer a Maria Silveira saber que o atacante é do Imperador. Eles com certeza vão se enfrentar. E eu vou lucrar com a disputa deles. Droga! Esse Leonardo Silveira só fica mais forte, protegido por essa armadura. Por enquanto, não consigo vencê-lo. Um lixo como você ainda ousa me atacar? Você quer morrer? Não se ache! Tomar! Revistem-no! Isso é guarda de ouro. Não. Não posso ser pego pela guarda de ouro. Senão, minha honra é arruinada. O reino de Nova Paz de 200 anos será destruído. Esse desgraçado é rápido. Não sei voar. Não consigo alcançá-lo. Quem é você? Por que está lutando aqui à noite? Sou Leonardo Silveira. Este é o selo do General Dragão Valente. General Dragão Valente? Não precisa. Aquele homem tentou me assassinar. Depressa, persigam-no. Sim! Imperador tirano. Você acha que fugiu e está livre? Esta sua espada de maga vai te dar um trabalho. Léo! Léo! Você não se machucou? Não, pelo contrário. Aquele imperador tirano levou uma surra. Pena que a guarda de ouro não pegou. Mas a guarda de ouro não disse que ele estava mascarado? Tem certeza que era o Fernando Alves? Mana, olhe esta espada. Esse desgraçado do Fernando Alves. Se eu não o apoiasse há 3 anos, como ele viraria imperador? Ele está pedindo para morrer. Mana, não se precipite. Mesmo que você agora vá ao palácio com esta espada, o Fernando Alves com certeza vai encontrar um jeito de te enganar. E depois vão espalhar boatos prejudiciais para você. Então, o que você quer dizer? Na Pavilhão das Flores, eu vi o Fernando Alves e o Marcelo Garcia, do Palácio Sol Nascente, conspirando em segredo. Suspeito que o Palácio Sol Nascente sempre apoiou o Fernando Alves. Que tal aproveitarmos a chance para acabar com o Palácio Sol Nascente? Brilhante! O Marquês de Sol Nascente é o tio do Imperador. Mesmo que não consigamos acabá-los de vez, temos que fazer com que eles se voltem contra o Fernando Alves. Me conte logo o seu plano em detalhes. Rápido! Volte logo e avise o Marquês.
General Henrique, por que cercou nossa residência sem motivo? Não teme a ira de Vossa Majestade? O Palácio Sol Nascente foi denunciado por tentar assassinar o General Dragão Valente. Foi ordenado investigar. Espero a cooperação do Marquês. Não nos cause problemas. Quem ousou nos acusar falsamente? Fui eu que denunciei. Com que direito você diz que o Palácio Sol Nascente tentou te matar? Ontem, no Pavilhão das Flores, eu tirei do seu filho, Marcelo Garcia, a flor mais bela. Naquela noite, tentei me matar. Se não foi o Palácio Sol Nascente, quem mais seria? Sem provas. Só por suspeita. Você cercou nossa residência? Você não tem respeito pela lei? Quer provas? Tenho. Marquês, reconhece esta espada? Isso não é a espada do Imperador? Como ela veio parar nas suas mãos? Quem tentou me matar ontem à noite usou esta mesma espada. Pensei muito. Quem tem rancor de mim e poderia obter esta espada do Imperador só pode ser a família Garcia. Que absurdo! Que eu falo besteira? Então, o Marquês quer dizer que quem tentou me matar ontem foi o Imperador? Não é isso que eu quero dizer, é que... Droga, a espada do Imperador. Como ela veio parar nas mãos do Leonardo? Será que ontem foi mesmo o Imperador que tentou matar o Leonardo? De qualquer forma, isso não tem nada a ver com o Palácio Sol Nascente. Se foi obra do Palácio Sol Nascente ou não, nós vamos investigar. Marquês, acompanhe-me, por favor, para não haver problemas. De jeito nenhum! Vou ver o Imperador hoje. Ele me fará justiça. Os assuntos do reino são decididos pelo General Supremo. O General Henrique age por ordem do General Supremo. Ousar resistir? Está desobedecendo a ordem imperial? Você, Guarda de Ouro, ouçam. Sim! Prendam os suspeitos. Quem se opor será morto. Sim! Estão se rebelando! Rápido, avise o Marquês! Majestade, me chamou com tanta urgência. O que foi? Essa Maria sempre vem com uma espada. Já chega. Agora nem se curva mais. Maria, ouvi que você mandou prender todos do Palácio Sol Nascente? Palácio Sol Nascente é suspeito de atentar contra meu irmão. Como sua irmã, devo descobrir a verdade e fazê-lo justiça. Por que seu irmão está tão certo de que o atentado foi obra do Palácio Sol Nascente? Será que é só porque ele e seu irmão não se davam bem? Vossa Majestade não sabe. Apesar de o assassino ter escapado, ele deixou uma espada para trás. É um item da Casa Real. Creio que essa espada foi dada por Vossa Majestade a Marcelo Garcia, não é? Maldita Maria! Ela quer usar a minha própria arma para me coagir. Eu mesmo dei uma espada a Marcelo Garcia. Mas, senhora Silveira, não pensou que talvez alguém a roubou da Casa Garcia para incriminar o Marquês? Pense bem, senhora Silveira. Mesmo que Marcelo Garcia seja um idiota, ele não usaria um presente meu para atacar seu irmão, não é? Isso seria se entregar. Sobre isso, deixarei a Guarda de Ouro investigar. Se o Marquês for inocentado, farei com que Leonardo se desculpe pessoalmente com o Marquês. Não se preocupe, Majestade. Então, que a Guarda de Ouro continue a investigação. Que a verdade seja revelada logo. Estou cansado. Retire-se, senhora Silveira. Com licença. Mãe! Maria Silveira, alegando que o Palácio Sol Nascente tentou assassinar Leonardo, prendeu o tio e toda a família. Calma, meu filho. Seu tio é muito esperto. Mesmo que morra, ele não vai dizer nada. Fique tranquilo. Mas Maria Silveira é cruel. Ela não vai poupar o tio. E se... Não há e se. Seu tio sabe muito bem. Se ele falar, toda a família Garcia será arruinada. Que seja assim. Estou muito preocupado com o meu tio e os outros. Filho real, é hora de começar a planejar. A família Silveira agiu e não vão desistir. Fique tranquila, mãe. Nesta caçada da primavera, eu farei com que os rebeldes da família Silveira
paguem o preço por suas ações. Bom, confio em você. Quando eliminarmos a família Silveira, não se esqueça do esforço da família Garcia. Fique tranquila, mãe. Eu não falharei com a família Garcia. Que bom. Pode ir. Tome cuidado. Com licença. Leonardo! Você está me caluniando! O Palácio Sol Nascente não tentou te assassinar! Ainda se fazendo de durão? Acha que consegue escapar? Não se ache! Quando Vossa Majestade souber a verdade, ele não vai te poupar! Majestade, você acha que Vossa Majestade, por você, se tornaria inimigo da família Silveira? Marquês de Sol Nascente, é melhor confessar logo. Talvez ainda te poupemos. Se não... Não tenho nada a confessar. General Henrique. Este marquês não se rende facilmente. Prepare as ferramentas de tortura. Deixe-o se acalmar. Sim, jovem Silveira. Leonardo, o que vai fazer? Ha! Sou o tio do Imperador! Não pode me torturar! Tio do Imperador? Para mim, agora, você é só um suspeito de atentar contra um oficial. General Henrique, comece. Leonardo, se ousar nos torturar, eu vou te fazer morrer de forma horrível! Filho! Saudações, Majestade. Não precisa ser tão formal, mestre. Maria Silveira usou o atentado a Leonardo como desculpa e prendeu todos do Palácio Sol Nascente. Receio que o Marquês revele a minha guarda secreta. Espero que o senhor me dê conselhos. Se Vossa Majestade quiser resolver esta crise, será necessário fazer alguns sacrifícios. Sacrifícios? O que o senhor quer dizer? Faça Marcelo Garcia confessar que, por ciúme, tentou matar Leonardo Silveira. Se ele confessar, Maria Silveira se acalmará por enquanto, evitando mais revelações. Mas Marcelo Garcia é meu primo. Assim, ele certamente morrerá. Como posso fazer isso? Majestade, grandes homens não se preocupam com detalhes. A vida de um homem comparada ao reino, qual é mais importante? Reconsidere, Majestade. Chegados a este ponto, não há outra escolha. Mas depois, como encararei a família Garcia? Quando a situação se estabilizar, honre Marcelo Garcia postumamente e recompense sua família. Considere isso uma compensação. O senhor tem razão. Mas Marcelo Garcia já está na prisão. Como farei para que ele confesse? Não se preocupe, Majestade. Vou infiltrar na prisão. Vou convencê-lo. Ele vai entender o que fazer. Então, conto com o senhor. Se eu superar esta crise, jamais esquecerei seu mérito. Imagina, Majestade. É meu dever ajudar Vossa Majestade. Mas a caçada da primavera está próxima. Espero que Vossa Majestade se prepare. Nesta caçada, eu não vou poupar Maria Silveira. Jovem Silveira, acordá-los para continuar a tortura? Não precisa. Eu também estou com fome. Vou comer e volto. O Fernando Alves já deve estar impaciente. Ele vai agir em breve. Não grite. Sou eu. Senhor Lester, você veio me salvar. Agora, Maria Silveira tem uma arma contra vocês. Você e seu pai não escapam. Mas se você fizer o que eu disser, talvez consiga salvar sua família. Que plano? Continue, eu faço tudo. Você vai confessar que tentou matar Leonardo Silveira e depois se matar por culpa. O quê? Isso? Como assim? Eu não quero morrer! Se você não cooperar, sua família morrerá e morrerão de forma terrível. Pense nos seus pais, sua esposa e filhos. Você não quer que eles morram para morrerem por sua causa. Não. Chega de conversa. É a única coisa que você pode fazer pela sua família. Vossa Majestade lembrará seu sacrifício. Tá bom. Eu aceito.
Rápido, escreva a confissão. Mana me chamou. Aconteceu alguma coisa? Ontem à noite, Marcelo Garcia escreveu uma confissão na cela. Admitiu que tentou te matar. E depois se enforcou. Tem certeza que foi suicídio? Sim, a confissão também é da sua letra. Léo, foi minha negligência. Seu plano foi em vão. Mana, não se preocupe. Esse imperador achou que com essa sacrifício tudo se resolveria. O que ele não esperava é que eu já descobri onde ele treina sua guarda particular. Sério? Olhando assim, me deixa sem graça. É verdade. Ontem à noite, enquanto o general Henrique interrogava o pai e o filho Garcia, eu também interroguei o administrador do Marquês de Sol Nascente. Descobri um local secreto. Onde? O que há de suspeito? Na fazenda do Rio Grande, em Campo do Leste, o Marquês de Sol Nascente, todo ano, manda a gente levar mantimentos para a fazenda do Rio Grande. Dizem que é para fazer vinho, mas na verdade, o administrador dele vive fazendo contabilidade falsa. Fernando Alves achou que calar o pai e o filho Garcia resolveria tudo, mas, para um viajante do tempo como eu, é inútil. Ótimo! Acabei de descobrir que na confusão do incêndio, roubaram do arsenal armas e armaduras, e eu nem sabia por onde começar. Será que dá para equipar exatamente 5.000 homens? Exato! Então é a fazenda do Rio Grande. Vou liderar as tropas agora mesmo para Campo do Leste, para cercar e prender esses 5.000. Mana, espere. O reino está em completo caos. Como você pode deixar a capital assim? Para esta missão, deixe que eu vá. Não, você nunca comandou tropas. A guerra é perigosa. Como eu poderia te deixar ir? Mana, eu não posso ficar para sempre escondido atrás de você. Esta missão contra a guarda particular não só enfraquece o poder de Fernando Alves, como também me dá experiência. Isso não é brincadeira. A guarda particular de Fernando Alves é bem treinada. Se algo der errado... Mana, se você está tão preocupada comigo, então me envie mais soldados para me proteger. Léo tem razão. Não posso protegê-lo para sempre. É hora de dar a ele mais oportunidades de treinar. Que seja... Pegue esta mãe insígnia, vá ao quartel da guarda de elite, fora da cidade, recrute 10.000 soldados de elite e vá para Campo do Leste. Obrigado, Mana. Eu não vou decepcioná-la. Prometo. Vou acabar com 5.000 soldados de uma vez. Meu salvador, permita-me me curvar. Roberto Feroz não é um dos futuros generais de Fernando Alves? Por que ele me chama de Salvador? Levanta-se, meu amigo. Eu não me lembro de ter feito algo por você. O senhor não sabe, Salvador. Há alguns dias, viu Marcelo Garcia abusando do povo. Eu o confrontei. Fui preso e levado à Casa Garcia. Sorte que o senhor trouxe seus homens e prendeu Marcelo Garcia. Só assim pude escapar. Por me salvar, eu, Roberto Feroz, estou à sua disposição para lhe servir. Detectado Roberto Feroz foi atributos detallados. Virgin. Comando 79, moral alta, afeição alta, força 99, inteligência 42, política, força 5, carisma 56, moral alta, afeição alta. Caramba, que força absurda. Com um guerreiro assim ao meu lado, como não vencer? Você exagera, meu amigo. Será que o senhor me segue? Estou à sua disposição. Parabéns, portador. Antecipou Fernando Alves e recrutou o poderoso Roberto Feroz. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recompensa, mais 10 em comando e um pacote misterioso. Interceptar os subordinados de Fernando Alves também enfraquece seu destino. Roberto Feroz, você me segue agora. Nós, irmãos, lutaremos lado a lado. Com certeza construiremos um grande império. Obrigado por me acolher, meu senhor. Minha vida é sua, senhor. Até a morte estarei ao seu dispor. Bom, hoje eu parto para a batalha. Venha comigo. Sim! Na batalha, vou lutar e ganhar glória para retribuir, meu senhor. Com essas palavras, fico mais tranquilo. Vamos para a mansão nos preparar. Partiremos imediatamente. Outro grande general de Fernando Alves, André Cunha, está na guarda de elite. É a minha chance de recrutá-lo também. Vamos. Vamos. Já que não sou valorizado, não vale a pena ficar na guarda de elite.
Mas, no mundo inteiro, onde será que eu, André Cunha, vou parar? Você, André Cunha. Comando 弩手舞动 ，Força 弩身得辛苦 ，Inteligência 火圈得写起 ，Política 写天得脑力 ，Carisma 弩身得dois，Moral alta, Afinidade média. É mesmo um talento raro. Se eu conseguir recrutá-lo, vou ganhar esta batalha sem esforço. O que fazem aqui? Qual o motivo? André Cunha, sei que com sua capacidade não deveria estar aqui. Se quiser me seguir, eu, Leonardo Silveira, te darei o cargo e status que merece. Jovem general, fala sério. Claro, eu, Leonardo Silveira, cumpro minha palavra. Ótimo. Obrigado pela confiança, jovem general. André Cunha está à sua disposição. Parabéns, portador. Antecipou Fernando Alves e recrutou André Cunha. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recompensa, mais 10 em comando e um pacote misterioso. Ótimo! Ganhei mais um grande general. Os pontos de destino de Fernando Alves diminuíram de novo. Tio, nesta campanha, quero ir com o General Cunha para o Campo do Leste para aniquilar as tropas particulares. Espero que o senhor me conceda. O Marquês confia nele. Então, que ele vá. Jovem general, se avançarmos assim, eles estão fortificados na fazenda. Será difícil tomar. Melhor mandar espias primeiro para avaliar a situação lá dentro. Aí decidimos. O General Cunha tem razão. Então, faremos como o General Cunha diz. Vamos mandar espiar primeiro. Obrigado pela confiança, jovem general. Vou mandar espiar pessoalmente. Maria, ouvi que Marcelo Garcia se matou na prisão. Sim. Inacreditável que por pura ciúme ele cometeria um crime tão atrevido. Maria, já que tudo isso foi obra de Marcelo Garcia sozinho e os outros do Palácio Sol Nascente, podemos soltá-los, não é? Afinal, são todos da minha família. Seu tirano, acha que sacrificando um Marcelo Garcia, eu vou te perdoar por tentar matar meu irmão? Sonha. Majestade, acabei de descobrir que o Marquês de Sol Nascente tem tropas particulares com intenções suspeitas. Já mandei investigar. Antes de saber a verdade, receio que não posso soltá-los facilmente. Como assim? Maria Silveira? Investiguei-o a fundo. Se for verdade, eu também não vou tolerar. Droga! O Marquês de Sol Nascente é um inútil! Como deixou a Maria Silveira descobrir isso? Fique tranquilo, Majestade. Eu prometo investigar até o fim e dar uma satisfação à Vossa Majestade e ao povo. Não pode ser. Não posso deixar a Maria Silveira descobrir que eu estou envolvido com as tropas particulares. Alguém! Entregue esta carta pessoalmente a Eduardo Guedes. Diga a ele para mover as 5.000 tropas particulares imediatamente, o quanto antes. E não deixe a Maria Silveira descobrir. Jovem general, relatório do explorador. A fazenda do Rio Grande caiu na nossa farsa. Agora já estão retirando as 5.000 tropas. E este é o único caminho para eles. Bom, General Cunha, o comando desta batalha é seu. Obrigado pela confiança, jovem general. Eu não vou decepcioná-la. Aguardem meu comando. Esperem até que todos entrem na emboscada. Só então atacar juntos. Andem logo! Se a guarda de elite nos pegar, todos nós morreremos! Guarda da elite! Matem! Avante! Uma emboscada! Arcos rápido! Mate! Irmãos, que esses rebeldes sabem do poder da guarda de elite! Matem eles!
Guarda de elite, bravos! Atacai com coragem! Acabem com esses rebeldes! Sem sobreviventes! Não posso cair nas mãos deles. Prendam-no! Parabéns, portador. As tropas de Fernando foram eliminadas. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. O portador ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recompensa, um pacote misterioso. Finalmente, não foi em vão. Gabriel Teixeira. Em vez de ficar quieto na Guarda Real, o que veio fazer no Campo do Leste para causar caos? Sou só um soldado da Guarda Real. Por que Leonardo me conhece? Será que ele já sabe de tudo o que fizemos no Campo do Leste? Posso te dar uma chance de viver? Diga-me. O líder dessas tropas é o General Guedes ou o Imperador? Fui eu que fiz tudo. Não tem nada a ver com o General Guedes e o Imperador. Certo. Não vai falar, é? De volta à Vila Imperial, eu tenho 100 jeitos de te fazer falar. Dizem que esses soldados foram encontrados na fazenda dos Garcia. Será que o Marquês de Sol Nascente vai se rebelar? Como assim? Dizem que são soldados de Sua Majestade. Para recuperar o poder? Isso é difícil de dizer. Enfim, a coisa ficou feia. Agora, vamos ver como o general vai resolver. Fernando Alves, seu desgraçado! Eu o coloquei no trono e ele cria uma milícia própria. Temos que depô-lo e nomear um novo. Irmã, não haja por impulso. Se depusirmos Fernando agora, daremos uma desculpa a todos e causaremos um problema maior. Aquele desgraçado Fernando ainda tem mais de 70.000 pontos de destino. Protegido por sua sorte, depor à força agora só vai dar o contrário. Então, na sua opinião, o que fazer? Vamos deixá-lo escapar? Ele nos causou tanto problema. Não vamos deixá-lo escapar. Chega de enrolação. Diga logo seu plano. Em vez de depô-lo, vamos destruí-lo. Como você pretende destruir o Fernando? Irmã, pense bem. Se acreditamos que a milícia foi de Augusto Garcia e Eduardo Guedes, o que você acha que o Fernando fará quando souber? Pelo jeito do Fernando Alves, para manter o trono, ele vai aproveitar a onda e culpar a família Garcia e o Eduardo Guedes. Exato. Para manter o trono, ele fez a própria imperatriz e a outro homem de madrugada. O que mais ele não sacrificaria? Assim, todos verão que Fernando Alves, para manter o trono, vendia a família do tio e os servos que o ajudavam. Uma atitude tão ingrata. Com certeza desiludirá o povo. Quero só ver quem ainda vai lutar por ele. Certo. Amanhã eu o acusarei, pedindo ao Fernando Alves que investigue a conspiração dos Garcia com Guedes e a criação de uma milícia secreta. Quero ver como ele reagirá. Acordado, então. Já está tarde. Eu também preciso ir descansar. Vá. Ai, você viu? Léo agora é corajoso e astuto. Capaz de herdar o legado da família Silveira. Sua alma em paz. Pode descansar. Se eu aguentar só mais um pouco, colocar Léo no trono e arranjar-lhe algumas consortes, quando eu morrer, poderei responder ao meu padrinho. Ainda não abri os pacotes. Vou abrir todos agora. Sistema, abra o pacote. Parabéns, portador. Ativando o talento. Muitos filhos, muitas bênçãos. Grande aumento na chance de ter filhos. Um tiro, um gol. Querem que eu faça o Fernando Alves virar pai logo? Abra o próximo. Parabéns, portador. Ativado o talento. Imitação perfeita.
indistinguível. Que ótima habilidade! Agora posso fazer muito mais. Senhor, a Imperatriz chegou. Está esperando no seu quarto. Entendido. Minha atriz, tudo o que você faz é para proteger o reino de Nova Paz. Imperatriz, há quanto tempo? Como tem passado? Leonardo, não vou dar voltas. Seja direto. O que vocês dois pretendem fazer com Vossa Majestade? Foi o Fernando que te mandou? Eu vim por conta própria. O Imperador não sabe. O Fernando é muito rebelde. Minha irmã disse que é melhor trocar por alguém mais obediente. Seria um melhor imperador. Eu sei. Vocês dois querem se livrar do Imperador. É fácil para vocês, mas Nova Paz não pode ficar sem o Imperador. Espero que pela nossa história não o destitua. Se você fosse minha irmã, você ainda deixaria esse Fernando continuar como imperador de Nova Paz? Posso te dar o que você quer. Só precisa convencer sua irmã a não destituí-lo. O que você quer dizer com o que eu quero? Você foi ver o Leonardo? Por que não me consultou antes? Majestade, não é o que pensa. Então como é? Por acaso não viu que eu estou em apuros e correu para seduzir o Leonardo para garantir seu futuro? Majestade, então, para Vossa Majestade, eu sou só uma mulher sem vergonha. Ao se jurar aos céus que nunca fez nada contra mim? Sendo assim, peço que Vossa Majestade me destrone da minha posição de imperatriz e me confine no Palácio Frio. Você acha que eu não ousaria? Guardas! Bloqueiem o Palácio Fênix! Sem minha ordem, a Imperatriz não sairá do Palácio Fênix! Sim, Majestade. General Guedes, eu não te ordenei a sair da cidade imperial? Majestade, agora na cidade está cheia de gente da Maria Silveira e minha família está na capital imperial. Mesmo que eu consiga escapar, minha família não sobrevive. Eu te prejudiquei. Majesty, receio que estão vindo me prender. Comigo aqui. Quero ver quem ousa tocar em você. Vitor Tavares, a Guarda Imperial está se rebelando? Vocês ainda me respeitam, o soberano de Nova Paz, ou não? Majestade, Eduardo Guedes conspirou com o Marquês de Sol Nascente, criou uma milícia e planejou se rebelar. Vim por ordem para levá-lo ao General Supremo. Se o incomodei, Majestade, peço perdão. Guardas, levem-no. Quero ver quem ousa. Não se oponha, Majestade, para não atrapalhar o plano. Guardas, levem-no. Majestade, eu me retiro por enquanto. Maria, Leonardo, se eu não me vingar, eu não sou o homem. Guedes, a família Silveira te tratou bem, não foi? Meu pai te viu como filho. Minha irmã te confiou em missões importantes. Por que nos traiu com essa ingratidão? Jovem Silveira, sei que não há perdão para mim. Faça o que quiser comigo. Peço apenas ao general que poupe minha família. Certo. Se você acusar o Marquês de Sol Nascente de que ele, junto com você, treinou uma milícia própria, eu posso pedir clemência à minha irmã para poupar sua vida. Jovem Silveira, você cumpre sua palavra. Eu, Leonardo, sempre cumpro minha palavra. Se você contar a verdade, eu garanto a segurança da sua família. O Imperador não pode proteger minha família. E o Palácio Sol Nascente jamais escaparia. É melhor proteger minha família. Certo, eu aceito suas condições. Oh, muito bom. Escreva tudo o que sabe. Com todos os detalhes.
Assine e selo. Amanhã, na corte, quero ver pessoalmente como Fernando Alves, aquele tirano, vai se envergonhar. Vida longa ao imperador! Vida longa! Vida eterna! Levantem-se! Obrigado, majestade! Hoje, na corte, quem tem algo a relatar? Senão, a corte é encerrada. Majestade, Pedro Xavier tem algo a relatar. O que deseja, senhor Xavier? Majestade, quero acusar o Marquês de Sol Nascente, Augusto Garcia. Ele criou uma milícia particular com intenção de se rebelar. Um crime terrível. Peço que o senhor o punia com rigor. Sem provas. Não o acuse sem base. É um parente do imperador. Majestade, a confissão do guarda real, Eduardo Guedes. Ele admitiu conspirar com o Marquês de Sol Nascente. Criou uma milícia particular na fazenda do Campo do Leste, com intenções traidoras. Peço que o senhor o leia. Senhor Xavier, você, um oficial do Tribunal de Auditoria, como conseguiu esta confissão? Há algo de errado aqui? Majestade, o Tribunal de Auditoria, desde sempre, tem o dever de fiscalizar os oficiais. Assim que soube do caso, fui imediatamente à prisão para interrogá-lo. Durante o interrogatório, Eduardo Guedes confessou todos os crimes e assim escreveu a confissão. Majestade, se a acusação do auditor for verdadeira, pela lei de Nova Paz, Augusto Garcia cometeu traição. Deve ser executado com sua família. João Paz. O céu é misericordioso. Como posso impor uma pena tão severa? Majestade, a lei é imutável. Se não punirmos Augusto Garcia, como manteremos a ordem? Onde fica a honra da lei de Nova Paz? Majestade, o crime de traição não pode ser tolerado. Peço que o senhor priorize o reino e agir pela lei. Peço que o senhor priorize o reino e agir pela lei! Maldita Maria Silveira. Agora, só resta ver se o conselheiro real pode ajudar o Augusto Garcia. Senhor Linhares, é o ministro de 3 reinados. Em sua opinião, como devemos proceder? Majestade, a meu ver, traição merece punição severa. Mas o caso ainda tem dúvidas. É melhor investigar antes de decidir. Este velho raposa só sabe se safar. Não ousa ofender a Maria. Só quer agradar a todos. O que devo fazer? Creio que o ministro tem razão. O caso tem muitas dúvidas. Peço que Vossa Majestade reconsidere. Por que meu irmão Léo me atrapalhou? Será que Leonardo e Maria estão armando tudo isso? Senhor Silveira, qual a sua opinião? Majestade, apesar do general Guedes da Guarda Real e do comandante Teixeira da Guarda Real terem acusado o Marquês de Sol Nascente, Augusto Garcia, de traição e de conspirar com eles para manter tropas particulares, mas Augusto Garcia ainda não confessou. Perdão, Majestade. Foi um descuido meu. Vou interrogá-lo imediatamente após a corte. Maldito Leonardo! Ele quer que meu tio me entregue. Não precisa. Eu mesmo mandarei interrogá-lo e esclarecer o caso. Majestade, o juiz Paz é imparcial. Que tal entregá-lo ao Tribunal Supremo? Maria, ela quer que eu escolha entre o trono e os 9 ramos da família Garcia. Vou pensar melhor. Dispensados. Majestade. Senhor Leste, o que devo fazer agora? Maria, ela quer me colocar em uma posição injusta para manter o trono. Só posso sacrificar os 9 ramos da família Garcia. Maria e seu irmão são muito perversos. Agora, só resta que Vossa Majestade faça uma escolha. Como posso escolher? A família Garcia é da família da minha mãe. Se eu for tão cruel, minha mãe nunca me perdoará. E o povo inteiro vai pensar que sou um tirano cruel. Mas se não o fizer, se Augusto Garcia confessar que o exército particular é seu, Maria Silveira com certeza usará isso para destituí-lo.
Há 3 anos, seu irmão, Rafael Alves, já foi deposto. Então, a honra da Casa Real de Nova Paz será destruída. Sacrificar os Garcia? Como vou explicar isso à minha mãe? Majestade, se não agir, sofrerá as consequências. Eu não posso permitir que o legado dos Alves seja destruído em minhas mãos. Também não posso ser o imperador que destruiu Nova Paz. Se minha mãe não me perdoar, eu não terei o que dizer. Só peço não desonrar meus ancestrais. Já que Vossa Majestade decidiu, esta noite o acompanharei à prisão para vê-lo. Se pudermos convencê-lo a se sacrificar, talvez os outros da família Garcia ainda tenham uma chance. Certo. Então, irei pessoalmente. Majestade, eu sabia que viria me salvar. Tio, eu te falei. E falei aos Garcia. O que significa isso, Majestade? Majestade não veio me salvar. O da fazenda do Rio Grande já foi exposto. Seu exército particular foi eliminado por Leonardo Silveira. Como isso foi possível? Majestade, mas fomos nós, os Garcia, que criamos seu exército particular. Não pode nos abandonar, Majestade. Salve este servo. Salve a família Garcia. Tio, agora, para salvar os Garcia, só há uma maneira. Que maneira? Diga, Majestade. Agora, só com a sua morte, tio, o resto da família Garcia será salvo. Não quero morrer. Não quero morrer. Majestade, com certeza há outro jeito. Com certeza há outro jeito, não é? Não há outro jeito, tio. Se eu for deposto, nenhum da família Garcia sobrevive. Só se eu me salvar. Eu posso alegar que os outros da família Garcia não tinham conhecimento e pedir para eles uma sentença mais leve. Majestade, se eu morrer, pode garantir que a família Garcia ficará bem? Tio, pode ir em paz. Eu cuidarei da família Garcia. Quando eu matar Maria Silveira, também reabilitarei seu nome. E te farei um rei. Entendi. Eu mesmo me entregarei. Mas, Majestade, se quebrar sua palavra, mesmo que eu vire um fantasma vingativo, eu não vou te poupar. Se eu soubesse, eu voltaria ao passado. Ser um açougueiro, apesar de estar todo oleoso, eu viveria mais. Sabem nem vigiar uma pessoa. São um bando de inúteis. A guarda de ouro sustenta vocês. Inúteis. Pra quê? General Henrique, não precisa culpá-los. O adversário deles era mais que eles podiam lidar. Ainda não agradeceram ao jovem general? Então sumam daqui. Obrigado, jovem general. Obrigado, jovem general. Jovem general, e se destruirmos esta confissão? Sobre a guarda particular, o imperador tirano não terá como escapar. Sem esta confissão, a morte do tio do imperador, Augusto Garcia, eu e a guarda de ouro não teremos como explicar. Aí, Fernando Alves vai nos culpar.
dizendo que o silenciamos. Que chance perfeita! Será que vamos ficar só olhando e deixar aquele imperador escapar? Ele quer sair impune. Não vou deixá-lo escapar tão fácil. Vou fazer ele ver que para manter o trono terá que sacrificar os 9 ramos dos Garcia. Que plano o senhor tem? Jovem general, você consegue imitar a letra do Augusto Garcia? Imagina, quando Fernando Alves vir esta confissão, que cara ele vai fazer? Com certeza vai sofrer muito. Então, vou com minha irmã ir ver pessoalmente. Meus 5.000 soldados foram aniquilados. 3 anos de trabalho duro também foram em vão. Mas, no último momento, eu ainda me viro e salvei os Garcia e as vidas dos outros. Agora que meu tio morreu, Maria Silveira, de qualquer jeito, terá que me dar, e ao povo, uma boa explicação. Majestade, a General Suprema e o General Dragão Valente pedem audiência. Chegaram. Que entrem. Majestade. Levantem-se. O que me traz aqui? O que desejam? Vim hoje para trazer a Vossa Majestade uma má notícia. Oh, má notícia? O que aconteceu? Ontem à noite, o Marquês de Sol Nascente se enforcou na prisão. O quê? O Marquês? Meu tio se enforcou? O que aconteceu? O que a Guarda de Ouro estava fazendo? O Marquês estava bem? Como ele poderia se enforcar? Isso precisa ser investigado. Senão, não consigo explicar à Rainha-Mãe. Ele era o único irmão da Rainha-Mãe. Fernando, não devia ter te feito imperador. Para proteger seu trono e reputação, você mesmo forçou seu único tio a morrer. Você é mesmo frio demais. Majestade, já mandei o médico legista examiná-lo. Confirmou que o Marquês se enforcou. Não foi assassinado. Queira aceitar minhas condolências. Se não fosse o Leonardo, que sem investigar, jogou o Marquês na prisão da Guarda de Ouro, como o Marquês poderia se enforcar por vergonha? Majestade, meu irmão não só não errou, como fez um grande serviço. Por favor, Majestade, veja o que o Marquês deixou. Esta confissão, entenderá. Como assim? Estou vendo direito? Impossível. Por que meu tio, antes de morrer, acusa tanta gente? São todos os meus confiáveis, que custou tanto ter. Majestade, o que pretende fazer com esses cúmplices? Maldita Maria! Essa confissão é uma farsa sua, só para se aproveitar da situação, eliminar seus inimigos e consolidar seu poder. Eu forcei meu tio a morrer, e no final, Maria me pegou no flanco e se aproveitou. Majestade, o que fará com essas pessoas inocentes? Acho isso muito suspeito. Os supostos cúmplices, muitos deles não conheciam meu tio. Como poderiam conspirar? O General Supremo? Vossa Majestade tem razão. Também acho isso muito suspeito. Mas dizem que quem está morrendo fala com sinceridade. Já que o Marquês de Sol Nascente, antes de se enforcar, denunciou essas pessoas, creio que Vossa Majestade deva investigar isso a fundo. Proponho que o Tribunal de Auditoria, o Ministério da Justiça e o Tribunal Supremo investiguem o caso. Vossa Majestade, o que me diz? O Ministério da Justiça, o Tribunal Supremo e o Tribunal de Auditoria, todos têm muitos de seus partidários. Se esses oficiais que se opõem a ela caírem em suas mãos, mesmo que não morram, sairão arrasados. Quem ousaria se opor a ela depois disso? Eu virarei um imperador derrotado. E não demorará muito. Espera, Maria e seu irmão já sabem do meu plano. Por isso estão me pressionando agora, para que eu desista da família Garcia. De qualquer forma, o reino de Nova Luz não pode ser destruído nas minhas mãos. General, na minha opinião, sobre a guarda particular, as provas são sólidas. Foi Eduardo Guedes conspirando com Augusto Garcia para tomar o poder. Quanto à confissão que eles assinaram antes de morrer, foi só uma acusação aleatória para salvar suas famílias. Não vale a pena. Então, Vossa Majestade, o que fará com a família do Marquês de Sol Nascente? Por traição.
Extermínio dos 3 clãs. Vossa Majestade é sábio. Se for assim, então nós dois pedimos licença. Para o Palácio da Benevolência. O imperador está lá fora, de joelhos há mais de 1 hora, com essa chuva tão forte. Rainha mãe, a senhora não vai mesmo vê-lo? Que ele se ajoelhe quando quiser. Isso é problema dele. A menos que ele revogue a ordem e poupe as vidas da família Garcia. Senão, eu nunca vou perdoá-lo. E nunca mais o verei. Por causa desse filho ingrato, meu irmão morreu injustamente na prisão. E agora ele quer exterminar os 3 ramos da família Garcia. Isso não vai acabar com a linhagem dos Garcia. Diga-me, no mundo, como pode existir um sobrinho tão cruel? Um filho tão ingrato, que não tem consideração pela família? Melhor nunca mais vê-lo. Rainha mãe, com licença, mas o imperador também não teve escolha. O poder na corte agora está na mão dos Silveira. São os Silveira que querem exterminar os Garcia. O imperador não pode fazer nada. Não precisa defender esse filho ingrato. Ninguém no mundo conhece-o melhor que eu, sua mãe. Ele é um homem frio e cruel. Quando ele veio me procurar, pedindo que convencesse meu irmão a recrutar assassinos para ele, o que ele disse? Que se um dia a coisa se descobrisse, ele renunciaria ao trono para salvar os Garcia. Eu que fui ingênua e acreditei nele e deixei meu irmão arriscar por ele. Mas e agora? Para manter o trono, ele forçou o tio a morrer e agora quer exterminar os 3 ramos dos Garcia? Como pode existir alguém tão cruel? Afinal, a culpa é toda minha. Eu que prejudiquei meu irmão. E prejudiquei centenas de Garcia. Imperatriz, Vossa Majestade está no Palácio da Longevidade de joelhos há 1 hora. Entendi. A rainha, mãe, quer que a senhora convença Vossa Majestade a poupar os Garcia. A senhora não vai mesmo? De que adianta eu ir? Só vou me humilhar. Você viu? Não importa o que eu faça por ele. Ele só se importa com ele mesmo e com seu reino. Desde que ele me trancou no Palácio Fênix, meu coração morreu. Eu não quero mais me meter nos assuntos do Fernando. Augusto Garcia criou uma milícia para o Fernando. Quando o plano foi descoberto, o Fernando jogou toda a culpa em cima de Augusto Garcia. Para proteger o trono, ele até decretou o massacre dos 3 ramos da família Garcia. Se eu continuar ajudando ele, um dia a família Linhage será abandonada da mesma forma. Eu te dei o que você queria. Espero que você me dê o que eu quero. Convinha sua irmã, Maria Silveira, de participar da caçada da primavera. Você se sacrificou tanto pelo Fernando e não acha que alguém que usa as mulheres assim se tornaria um grande imperador? Leonardo tem razão. Pelo menos, Leonardo nunca fez nada de errado comigo. Me soltem! Nos soltem! Me soltem! Rápido, nos soltem! Não matei o inocente. Mas ele morreu por mim. É a crueldade da luta pelo poder. Se hoje tivéssemos perdido agora, seríamos nós, os Silveira, chorando na prisão, esperando a morte. E quem teria pena de nós? É a hora! Decapitem! Irmã! Me arrependo! Irmã, fique tranquila. Não terei mais piedade. Léo, confio em você. Isso acabou. É o fim disso. Acho que o imperador vai se acalmar por um tempo. Ele quer se acalmar, mas eu não vou deixar barato. O que mais você tem em mente? General Helic, mate o prisioneiro amanhã. Preciso da guarda de ouro para fazerem algo. Ordens, jovem general. Encontre pessoas comuns para se passar por bêbados. Enviá-los aos bares de Vila Imperial para espalhar o boato. Diga que o imperador criou uma guarda secreta, mas fez a família Garcia ser exterminada. Jovem general, isso vai destruir por completo o último resquício de dignidade do imperador. Léo, você está cada vez mais estratégico. Acho que, mesmo que eu não esteja mais, ele não será maltratado. O que foi, mana? Não é nada. Minha garganta está um pouco irritada. Vamos sair. Preciso agir mais rápido e roubar os pontos de destino. Senão, a mana não vai aguentar por muito tempo.
senhora! Por que tanto pânico? A casa do Marquês de Sol Nascente e os 3 ramos da família Garcia foram todos decapitados. Esse Fernando Alves é mesmo um homem cruel e impiedoso. Para manter seu trono, não há ninguém que ele não esteja disposto a sacrificar. Esse Fernando Alves, o imperador tirano, é um inútil. Senhora, você se sacrificou tanto e só deixou a família Silveira mais poderosa. Agora no palácio, quem manda é a Maria Silveira. Não vamos fazer nada. Não precisamos fazer nada. A caçada da primavera está chegando. O poder de Maria Silveira só cresce e mais temerário ela se torna. Então eles se unirão contra Maria Silveira. Exato. Mas e o jovem Leonardo Silveira? Embora algo tenha acontecido entre nós, mas não vou deixar os sentimentos me levar. Por que você tinha que ser um Silveira? Parabéns, portador. Família Garcia eliminada. Fernando Alves perdeu um aliado crucial. Perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Obteve um tesouro misterioso. Para curar minha irmã, só posso usar a loja do sistema, comprar uma pílula da rebeldia, mas ela custa 80.000 pontos de rebeldia. Com os que ganhei agora, só tenho 40.000 pontos de rebeldia. Falta metade. Como vou conseguir o resto rápido? Senhor, a general está no escritório. Ela o chama. Os Soares mandaram esta proposta de casamento esta manhã. Querem se aliar à família Silveira. Helena Soares é talentosa e bela, e da sua idade. Então, irmã, você quer que eu aceite este casamento? Helena Soares tem boa fama. É de caráter íntegro. Para você, é uma boa escolha. Este casamento, na história original, era a família Soares que, para se aliar ao poder dos Silveira, que propunha. O antigo eu foi forçado a casar com Helena, mas, por amar Beatriz Linhares, nunca consumou o casamento com ela. E após o casamento, ela o defendia por toda parte. Minha irmã está garantindo meu futuro. Ela sabe que não tem muito tempo. Tem medo de não aguentar. Quer usar o poder dos Soares para me proteger. Na história original, após a execução de Leonardo, Fernando Alves tentou trazê-la para o harém, mas ela recusou. E até escolheu se sacrificar por ele. Realmente, é uma boa escolha. Deixo tudo com a senhora. Pensei que você recusaria por causa da Beatriz. Pelo visto, você realmente mudou. Ah, é mesmo? Ouvi que o patriarca Soares não está bem hoje, mas estou muito ocupada e não pude visitar. Então, vá no meu lugar à Casa Soares para saudar. Minha irmã está preocupada que eu e a Helena não nos demos bem. Quer que eu use a desculpa da visita para um encontro a cego. Ela pensou em tudo por mim. Não posso decepcionar o carinho dela. Fique tranquila, irmã. Deixe isso comigo. A família Soares também é poderosa. Se eu os aliar antes, talvez eu consiga roubar do Fernando Alves alguns pontos de destino. ¡Qué honra, Marqués de Villaforte! Esta visita enche nossa casa de glória. Tio Soares, hoje, por ordem da minha irmã, vim discutir o casamento com sua filha. Que o senhor aceitou é uma bênção para a família Soares. É que a Lena, eu a mimou desde pequena. Se ela for um pouco atrevida, peço que seja paciente com ela. Por favor, sente-se. Por favor. Dizem por aí que Leonardo Silveira é um inútil, mas ele parece tão sereno, não há a menor levianidade nele. Pelo contrário, ele tem uma aura de autoridade. Opressiva, é bem diferente do que dizem. Avisem meu pai. Digam a ele que convidei o jovem Silveira para o jardim. Sim. Meu jovem, esta é a minha filha, Helena Soares. Helena Soares é realmente bela. Não fica nada atrás de Beatriz Linhares e Isabela Flores. Ah, a senhorita Soares. Sou Leonardo Silveira. Um prazer. Lena, meu filho, tenho alguns assuntos a resolver. Então, receba-o por mim. Atenda bem o Marquês de Villaforte. Lembre-se, não o desaproveite. Ai, fique tranquilo. Eu cuido bem do jovem Silveira. Então, me retiro. Jovem Silveira, sabe por que eu convidei para vir aqui? Apreciar as flores de May. Senhorita Soares, qual a sua intenção?
Sempre adorei as flores de May. Elas não temem no frio, nem a neve e o vento. E o que mais amo nelas é que se mantêm verdadeiras. Não buscam ser exuberantes ou complexas, mas se mantêm como são, um verdadeiro símbolo de honra. Senhorita Soares, está ironizando a família Silveira, que não cumpre seu dever de súditos, e sim se mete na política, superando o poder imperial. Isso não é de um homem de honra. Que Leonardo Silveira é esse? Ele é tão direto, como respondo. Ela é tão fofa assim. Já que você iniciou esse assunto, não me culpe por aproveitar. Não se preocupe, senhorita Soares. Eu não vou, por causa de uma palavra sua, mudar minha atitude com a família Soares. Obrigada pela sua generosidade, jovem Silveira. Se eu disser algo que não esteja certo, peço que me perdoe, jovem Silveira. Senhorita Helena, já leu a história deste reino? Sabe qual era o cargo do imperador fundador Augusto na dinastia anterior? Parece que a senhorita também sabe que o fundador de Nova Paz, Augusto Alves, era o general supremo da dinastia anterior. Como minha irmã, ele dominava o reino, interferiu na corte por décadas e até derrubou o imperador anterior. Só então mudou a dinastia e fundou Nova Paz. Mas os sábios dizem, o rei honra o súdito e o súdito o serve com lealdade. A família Silveira foi agraciada pela coroa e está no topo. Não deviam ser leais e sábios da Nova Paz e compartilhar as dores do reino? Na verdade, eu, Silveira, antes pensava como a senhorita, completamente. Mas a realeza atual é decepcionante demais. Senhorita Helena, sabe que o Marquês de Sol Nascente manteve uma guarda particular? Dizem que aquela guarda particular era do imperador, mas ele não ousava admitir. E sacrificou os 3 filhos do Marquês. Será que esses boatos são verdade? Claro que é verdade. Senhorita Helena, não acha que a realeza atual merece a mesma lealdade de sempre? Mas dizem que se o rei manda morrer, o súdito não pode recusar. Meu pai, na época, por ter feito tantos feitos pela realeza, foi assassinado sem motivo. Se não fosse a minha irmã, hoje eu não estaria aqui conversando com a senhorita. Então, o antigo Manuel Silveira foi assassinado pela realeza. Isso... Depois que minha irmã assumiu o poder, não queria servir com lealdade ao imperador. Mas as ações de Fernando Alves hoje não merecem lealdade. Se assim for, se a família Alves pôde mudar a dinastia, por que a família Silveira não pode? O que você diz é só sua versão. Tem provas? Então, finalmente mordeu a isca. Provas. Agora, eu, Silveira, não posso mostrar a senhorita Soares. Mas eu, Silveira, tenho um jeito de provar à senhorita Soares que Fernando Alves não é de forma alguma alguém digno de lealdade. Que jeito? Senhorita Soares, o que acha se a notícia da minha visita à Casa Soares hoje chegar ao Palácio Imperial? Quando Vossa Majestade souber, como ela vai reagir? O que foi? O que Leonardo Silveira fez hoje? Hoje, Leonardo Silveira só foi ao banquete da Casa Soares. Ficou lá por meio-dia. A Casa Soares parece querer casar Helena Soares com Leonardo Silveira. Entendido. Continue vigiando Leonardo Silveira. Sim. Se houver qualquer movimento, volte imediatamente para me informar. Sim, entendido. Soares, eu queria fazer de Helena Soares uma de minhas consortes. E vocês não concordaram. E eu aceitei. Agora querem casá-la com Leonardo Silveira. Como eu poderia deixar que vocês tivessem o que querem? O líder supremo dos Nômades do Norte pediu uma aliança para seu príncipe herdeiro, Eduardo Valente, para se casar com uma princesa de Nova Paz. Já que a família Soares está tão ansiosa para casar Helena Soares, eu vou mandá-la para o Reino Bárbaro, para ser princesa dos Nômades do Norte. Ai, o que significa isso? Por que Vossa Majestade ordenou me mandar para os Nômades do Norte? Que absurdo! A família Soares sempre foi leal. Quando fomos humilhados assim? Como Vossa Majestade pode mandar a Lena, uma mulher tão frágil, para um reino bárbaro? Senhor, é um decreto imperial. Desobedecer significa a morte de todos. O imperador não gosta da relação ambígua entre os Soares e os Silveira. Por isso, nos puniu. Dizem que os Nômades do Norte são bárbaros incivilizados. São todos terríveis e brutais. Se formos para lá, não sei como eles nos tratarão. Receio que nunca mais voltemos às terras centrais. Agora, quem pode resolver isso? Só o General Supremo.
Sim, senhor. Vá implorar ao General Supremo. Se o General Supremo intervier, com certeza fará Vossa Majestade recuar. Isso Vossa Majestade recuar, Hidaí? Eu não preciso me casar com os nômades do norte, mas alguém sempre será forçado a casar com eles. Como eu poderia passar este destino trágico para outra pessoa? Filha, olha a situação. Como você ainda tem coragem de se preocupar com os outros? Para manter a paz no reino, se alguém tiver que se casar com o príncipe dos nômades do norte, eu aceito, que seja eu mesma. Quanto a Júlia, no dia do meu casamento, saia da casa, encontre um bom marido. Não precisa sofrer comigo. Senhorita... Quem disse que só um casamento político pode manter a paz no reino? Sobrinho, quando chegou? Isso. Mestre tio, não se alarme. O que Fernando fez é só por medo da aliança entre os Soares e os Silveira. Ele quer usar os nômades do norte para me enfraquecer. Jovem Silveira, você tem razão. Fernando não é um bom imperador para servir. Que bom que entendeu. Para manter seu reino, Fernando é sempre frio e cruel. Além de si mesmo, qualquer um pode ser sacrificado. Mas ele esqueceu que a paz de Nova Paz nunca precisou ser comprada com o sangue e as lágrimas das mulheres. Mas sem termos a aliança, os nômades do norte, em fúria, invadirão o sul. Isso causará uma grande devastação. Eu não aguentaria ver isso. Senhorita Helena, você é muito bondosa. Mas eu já disse, a paz no mundo nunca precisou de alianças. Então, jovem Silveira, tem um bom plano? Senhorita Soares, sabe? Os nômades do norte são fortes, mas há conflitos internos. O príncipe herdeiro, Eduardo Valente, e o segundo príncipe sempre brigaram. Se eu, em nome da corte, apoio o segundo príncipe com comida e armas, fazendo-os lutarem entre si, por que a senhorita precisaria se aliar? Que plano brilhante! O que a senhorita Soares acha? Mas e se os nômades do norte descobrirem seu plano? Eles invadirão o sul. E o que faremos? Então, eu mesmo liderarei o exército e aniquilarei os nômades do norte. Que ironia. E pensar que eu achava que os Silveira eram rebeldes. Nunca imaginei que Leonardo, por mim, faria algo assim. Se o jovem Silveira resolver este impasse, a família Soares o seguirá. Grato, jovem. A família Soares nunca esquecerá. Tia, não precisa. Jovem Silveira, ontem você não veio propor casamento? E agora já o chama de tio e tia? Ah, então, como a senhorita diz, se eu chamar de pai e mãe agora, seria mais apropriado? Como o senhor quiser. Jovem, só não sei quando vai enviar o negociador para fazer a proposta. Vou voltar e falar com minha irmã mais velha. Bom. Parabéns, portador. Família Soares conquistada. Apoio crucial obtido. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Pacote misterioso obtido. Como eu esperava. Ah, não! Senhor, é uma emergência! Ei, não se apavore! Isso é uma vergonha! O que o deixou tão apavorado? Chegaram da corte. Disseram que Sua Majestade convida o príncipe herdeiro dos nômades do norte e sua comitiva. O senhor e a senhorita devem ir juntos. E agora? Será que Sua Majestade vai fazer minha filha ficar com aquele príncipe bárbaro esta noite? Seu plano é brilhante, jovem, mas precisa de tempo para se preparar. Tenho medo que o imperador não te dê tempo de se preparar. Sem problema. Esta noite, no banquete, anunciarei que a senhorita Soares e eu já estamos noivos. Quero só ver se esse Fernando Alves se atreve, na minha frente, a forçar minha noiva a se casar com um bárbaro. Se o senhor intervir, minha família... Mestre tio, não precisa. Quando é o banquete? É à noite. O senhor e a senhorita devem ir agora. Este Fernando Alves está com pressa. Senhorita Soares, aceita ir comigo? O que o jovem Silveira disser. Hoje, um banquete. Primeiro, para receber os emissários dos nômades do norte e para anunciar o casamento da princesa Helena de Paz Serena com o príncipe herdeiro Eduardo Valente. Agradeço a Vossa Majestade por esta graça. Majestade, o imperador tem certeza que quer dar minha noiva a um estrangeiro? Já que o Léo disse que ele resolveria isso, vou ver como o Léo vai lidar com isso. Majestade, o que está acontecendo? Senhor Silveira, o que significa isso? Desde quando você está noiva de Helena Soares? É verdade. Se Vossa Majestade duvida, pode perguntar ao Senhor Soares. Senhor Soares, é verdade? Majestade,
O Marquês de Vila Forte tem razão. Minha filha, Helena Soares, já está prometida ao Marquês. Só que a data oficial ainda não foi definida. Ah, família Soares. Parece que de fato se aliaram a Maria Silveira. Eu nem sabia disso. Mas eu já ordenei que Helena se case com o príncipe herdeiro. Bem, príncipe herdeiro, que tal eu escolher outra mulher para você? Majestade, eu sou um nômade do norte, mas sei que a palavra de um rei é sagrada. Já que Vossa Majestade ordenou, como recuar? Senhor Silveira, veja só. O que Leonardo quer? Príncipe herdeiro, ouvi que nas suas planícies há uma regra. Dizem que vocês, os nômades, se gostarem da esposa de outro, podem desafiar o marido para um duelo. Se matarem o marido, a mulher passa a ser deles. É verdade? Exato. Então, perfeito. Agora que você quer a minha esposa, então lute comigo, que tal? Eu ouvi direito? Por que o Marquês de Vila Forte agiu tão loucamente? É pedir para morrer. Dizem que o Marquês de Vila Forte foi educado com os grandes clássicos. Não era para convencer com a virtude? Como ele pôde ter uma ideia dessas? O príncipe herdeiro Eduardo Valente cresceu ao lado do líder supremo dos Nômades do Norte, lutando em todas as guerras. É mestre no arco e na montaria. É um herói de 1000 homens. Como o Marquês de Vila Forte, seria páreo para ele. A senhorita Soares é mesmo uma beleza de tirar fôlego. Não é à toa que Leonardo Silveira arrisca a vida por ela. Ah, que mistério é o amor, que faz os homens se julgarem à morte. Como meu irmão Léo pôde ser tão imprudente? Embora ele saiba lutar, não devia se colocar em perigo assim. Oh, jovem Silveira, por mim, arrisca a própria vida. Ter um marido assim, eu, Helena Soares, morreria sem arrependimentos. Eu não me enganei com ele. Leonardo é o melhor para Helena. Esse Leonardo é muito astuto. Ele é tão forte quanto eu. Eduardo não é páreo para ele. De qualquer forma, eu preciso impedir essa luta. Não posso deixar o plano de Leonardo dar certo. Senhor Silveira, o príncipe herdeiro é nosso convidado de honra. Como ousa ser tão irrespetuoso? Guardas, o senhor Silveira bebeu demais. Levem-no para casa descansar. Espere, Majestade, não bebi uma gota esta noite. Estou absolutamente sóbrio. Se Vossa Majestade não acredita, mande alguém verificar o meu frasco de vinho. É só olhar. Já que o senhor Silveira não está bêbado, por que foi tão desrespeitoso com o príncipe herdeiro? Se isso se espalhar, como os outros reinos vão ver a nossa nova paz? Majestade. O homem de honra tem seus limites. Helena Soares é minha noiva. Foi por um descuido meu que ela quase se casou com um estrangeiro. Se eu não fizer nada, o que o mundo vai pensar de mim? Como eu poderia viver com isso? Por isso, peço a Vossa Majestade que me permita defender meu amor. E também peço que me permita duelar com o príncipe herdeiro. Jovem Silveira. Então, meu irmão Léo se importa tanto com Helena. O Marquês de Vila Forte é um tanto impulsivo, mas é um homem de coração. Se um homem ceder até sua própria esposa, não tem honra para viver. Esse Leonardo, ele insiste que foi por um descuido seu. Mas aos olhos dos outros, sou eu, o filho do céu, que força o casamento, querendo dar a Helena a um nômade do norte. Ele foi longe demais. Não posso mais impedi-lo. Príncipe herdeiro, o senhor Silveira insiste em duelar com você. O que o senhor me diz? Este Leonardo é o irmão da General Suprema, Maria Silveira. Espadas não perdoam. Se eu duelar com ele e o ferir, Maria Silveira não vai deixar barato. Nossos nômades do norte ainda não estão prontos para uma guerra total com Nova Paz. Majestade, na nossa planície, dizem que um lobo não deve duelar com uma ovelha. Mesmo que o lobo vença, os outros lobos não o respeitam. Então, não vou duelar com o senhor Silveira. Ainda bem que ele recusou. Então, príncipe herdeiro, você se considera uma ovelha e tem medo de perder para este lobo? Como ousa me chamar de ovelha? Tá me humilhando. Que droga, esse Leonardo, usando de provocação. Liu, não seja insolente. O príncipe é nosso convidado de honra. Como ousa ser tão insolente com ele? Peça-lhe desculpas e retire-se. Senhor Silveira, lembro de um ditado de suas terras centrais. O mundo é cheio de mulheres. Nova Paz tem tantas belas mulheres. Por que arriscar a sua vida por uma mulher? Eu te respeito, porque você é nosso convidado de honra. Por isso, seguiremos as regras da sua tribo. Agora que você quer a minha esposa,
Então terá que me derrotar. O príncipe herdeiro se recusa. É por medo ou por fraqueza? Senhor Silveira, você mesmo pediu por isso. Majestade, já que o senhor Silveira insiste em duelar comigo, eu aceito. Peço a sua aprovação. Leon nunca faz algo que não tem certeza. Agora ele parece ter tudo sob controle. Parece que ele tem tudo sob controle. Que seja. Vou aproveitar a chance para ver a força dele e ver o quão forte ele é. Sendo assim, eu permito. Eduardo Valente. Qual será a competição entre você e o Sr. Silveira? Já que este duelo é inevitável, deixarei Eduardo Valente decidir o evento. Espero que Eduardo Valente não me decepcione. Será um duelo de arco. Sr. Silveira, concorda? Perfeito. Já que é um duelo, não vamos atirar em alvos. Vamos nos atirar. Vida ou morte é destino. Ótimo! Senhor Silveira quer morrer? Então, lhe concederei. Guardas, preparem os arcos. Vamos para a praça externa. Preparem-se para o duelo. Vá ao Palácio Fênix. Convide a Imperatriz para o duelo. Sim, Majestade. Imperatriz. O que é? Ordem da Sua Majestade. A Imperatriz é convocada para assistir ao evento no Salão dos Aromas. Não me sinto bem. Não vou. Imperatriz, o Marquês de Villaforte, Leonardo Silveira, vai duelar com o Príncipe dos Nômades do Norte. Um duelo mortal. Por que ele faria isso? Sua Majestade pretendia casar a filha dos Soares, Helena, com o príncipe herdeiro dos Nômades do Norte. Mas o Marquês de Villaforte disse que já era noivo de Helena. Por isso, este conflito. Como assim? Imperatriz, mas o jovem Silveira não... Se rebelando por uma mulher? Então, devo mesmo ir ver. Para o Salão dos Aromas. Como ordenar? A Imperatriz chegou! Saudações, Imperatriz. O que a Beatriz faz aqui? Levantem-se! Obrigado, Imperatriz. A Imperatriz chegou. Vem para o meu lado. Sim, Majestade. A Bia parece tão pálida. Será que neste tempo no palácio ela não se sentiu bem? Então, esta é a Imperatriz. É uma beleza sem igual. Não é à toa que dizem que o Leonardo é apaixonado por ela. Essa Helena é linda mesmo. Não é à toa que o Leonardo arriscou tanto por ela. Leonardo, Beatriz está ao meu lado. Vamos ver como você se concentra. Desta vez, você vai morrer. Todos estão aqui. Os arcos estão prontos. Ambos, comecem. Senhor Silveira, ainda dá tempo de desistir. Embora seja vergonhoso, pelo menos você não morre. O príncipe herdeiro também pode desistir agora. Pelo menos, não perderá a honra. Leonardo! Quer se gabar? Então se gabe. Afinal, você vai morrer logo. Leonardo hoje... Que droga ele tomou? Primeiro, provocou Eduardo Valente e o forçou a um duelo. E agora, ainda continua a provocá-lo. O que é isso? Está com pressa? Está com pressa para renascer? Por que o jovem Silveira fez isso? E quer morrer? Que Leonardo. Ele vai usar sua grande técnica de localizar por som para enfraquecer a vantagem de Eduardo Valente. E também desfaz meu plano. Parece que você já percebeu o plano de Fernando Alves. Mas assim, você consegue mesmo desviar da flecha de Eduardo Valente? Leonardo... Qualquer truque antes de morrer, faça de uma vez. Não se engane, príncipe herdeiro. O imperador também disse que você é nosso convidado de honra. É justo eu te dar uma vantagem. Se o príncipe herdeiro acha que não é suficiente, pode me atirar 3 flechas primeiro. Depois das 3 flechas, eu revido. Malucado!
Leonardo, por uma mulher, enlouqueceu por completo. Leonardo! Moura! Leonardo! Moura! Que habilidade, General Dragão Valente! Só foi sorte. O príncipe Eduardo Valente só errou porque estava escuro. Não viu direito. Na próxima flecha, Leonardo não terá tanta sorte. Sabia? Meu irmão Léo sempre se escondeu. Ele tem uma técnica extraordinária e nunca revelou nada. Com a habilidade de Leonardo, sem a interferência de Beatriz, Eduardo não tem chance. Eu não errei, mas Leonardo desviou com facilidade. Será que ele é realmente incrível? Ou foi só sorte? Venha mais. Que incrível! Então, Leonardo sempre se escondeu. Por isso ele é tão arrogante. Ele estava se fazendo de bobo. Droga, eu subestimei Leonardo. Por isso, ele me deu 3 flechas. Príncipe, uma flecha. Seu desgraçado! Canalha! Sem vergonha! Bom. O quê? Como é possível? Príncipe, vou te dar uma chance. Se desistir e esquecer a aliança, eu te deixo ir. Que piada é essa? Eu sou o príncipe herdeiro dos Nômades do Norte, o futuro líder supremo. Como eu poderia me render a um homem de nova paz? 3. Nem pensar. Nós, os Nômades do Norte, preferimos morrer a desistir. 2. Mas, se eu morrer assim, perderei tudo. Eu desisto! O jovem Silveira é incrível! Minha filha, finalmente não precisa se casar com os Nômades do Norte. Majestade errou de novo. Isso empurrou a família Soares para o lado do Silveira. Assim que isso se espalhar, a fama de Leonardo vai disparar. Por que Bia está olhando para Leonardo assim? Será que ela e Leonardo tiveram alguma coisa? Majestade, o príncipe herdeiro já desistiu. Este casamento... Já que Helena Soares e Leonardo Silveira já estão prometidos, então a aliança é cancelada. O banquete termina aqui. Senhores, retirem-se. Majestade, tenho mais um pedido. O que mais, Leonardo? Eu e a família Soares já estamos prometidos. Peço a sua bênção. Concedido. Parabéns! Parabéns, Marquês! Obrigado. Obrigada a todos. Quando a data for definida, conto com a presença de todos para o banquete. Com certeza! Então, estarei esperando para beber com o Marquês. Em um piscar de olhos, o Marquês de Vilaforte desviou a 3ª flecha. Já com o arco na mão, disparou uma flecha e derrubou a 4ª do príncipe herdeiro. Por fim, o Marquês armou seu arco e apontou para o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro, de tanto medo, fazendo xixi na calcinha na hora. O príncipe herdeiro caiu de joelhos e implorou ao Marquês para poupar sua vida. Disse que nunca mais ousaria falar de aliança matrimonial. Que, com o Marquês em Nova Paz, os Nômades do Norte jamais ousariam mais invadir. Também disse que não devia ter disputado a senhorita Helena com o Marquês. Para se desculpar, ao voltar para as terras do Norte, ele mandou todas as suas concubinas para a Vila Imperial para servir o Marquês. Parece que alguém logo terá um bando de concubinas bárbaras. Quem diria que eu mesma testemunharia como um boato sobre mim nasce? Que barulho! Expulsem todos aqui!
Não me perturbem enquanto como. Sim, senhor! Saiam da frente! Senhor... Que barulho é esse? Espere, a conta deles. Meu senhor vai pagar! Vaza! Saiam da frente! Que playboy é esse? Nunca ouvi antes. Acho que veio pra capital por causa da caçada da primavera. O comandante do norte, o filho de Eduardo Amaral, Lucas Amaral. Então é isso. Eduardo Amaral é um dos generais do imperador. Outra facção é a chance perfeita para agir. Meu senhor está comendo e não gosta de ser incomodado. O restaurante Estrela está reservado. Se forem espertos, saiam daqui agora. Senão, não me culpem por usar força. Se seu senhor não quer ser incomodado, então que vá a outro restaurante mais tranquilo. Por que expulsar os outros? Não quis por bem, vai ser por mal. Você que pediu. Ataque! Roberto, pode começar. Com prazer. Uau! Roberto, você é incrível! Quem são vocês? Ousam bater nos meus homens? Quem eu sou não importa. Eu só sei que esta refeição do jovem Lucas não vai acontecer. Moleque, você vai ver. Um dia você vai ver o que eu, Lucas Amaral, sou capaz. Eu disse que podia ir. Eu disse que podia ir. Seu verme! Roberto, leve o jovem Lucas para a delegacia por uns dias. Lembre-se de avisar o juiz Múcio. Sem a minha ordem, ninguém o solta. Senão, o que ele vai perder não será só o cargo. Será bem mais sério. Sim! Marquês! Levanta! Será que Eduardo Amaral, sabendo que eu prendi o filho dele, ainda ousará continuar com Fernando Alves? E o que Fernando Alves fará? Jovem Silveira, minha senhora o convida. Peço que se desloque ao Pavilhão das Flores e Casa dos Aromas. Senhorita Isabela? O que ela quer comigo? Exato. Ela disse que o Marquês forçou os nômades do norte a cancelar a aliança. Isso a impressionou muito. Ela quer que o Marquês vá tomar um copo. Diga a ela que entendi. Pode ir. É a estrela do Pavilhão das Flores. Senhorita Isabela. Ela mesmo mandou convidar o Marquês de Vila Forte. Não é surpresa. O Marquês na corte venceu o príncipe dos nômades do norte. Agora, ele é o homem do momento. Senhor, o Pavilhão das Flores é um lugar complicado. Cuidado com uma armadilha. Sem problema. Uma bela dama me convidou. Como poderia recusar? Eu também queria falar com a senhorita Isabela sobre alguns assuntos. Marquês, faz tempo que o senhor não vem à Casa dos Aromas. Será que eu fiz algo de errado para o senhor ficar descontente? Não foi isso. Eu só não quero mais ser atacado sem motivo. O jovem Silveira foi atacado. O que isso tem a ver com o Pavilhão dos Perfumes? O Pavilhão dos Perfumes até foi envolvido. Filha de Joaquim Flores, líder dos rebeldes. Me chamou de repente? Não foi só para falar disso, né? O Marquês já sabia. Naquela época, a família Silveira derrubou os rebeldes, matando meu pai e meu irmão. Por que ainda ousa vir sozinho? Se quisesse me matar, já teria feito. Fale, o que é? Você é bem diferente do Leonardo de antes. Te chamei aqui hoje porque tenho uma notícia para te contar. Que notícia? O comandante Carlos Duarte se alia ao clã dos Montes Frios, matando inocentes por glória, e planeja uma rebelião. Senhorita Isabela, como a senhora sabe disso? Tenho meus informantes. Acreditar ou não, depende do jovem Silveira. Obrigado, senhorita Isabela. Eu só não quero ver o mundo em ruínas. E mais, eu realmente te admiro por ter afastado o príncipe herdeiro. Só isso. Seja como for, eu, Silveira, fico em dívida com a senhorita Isabela. Retribuirei com honra. Senhora, por que contar isso a ele? Hoje, o mundo está dividido. O povo sofre. Leonardo me mostrou que tudo pode mudar. Vamos ver o que ele faz. Então vamos abandonar a vingança? Perante o sofrimento do povo, uma simples vingança pessoal não é nada.
Parabéns, portador. Aliança de Eduardo Amaral e Fernando Alves dissolvida. Fernando Alves perdeu 5.000 pontos de destino. Você ganhou 5.000 pontos de rebeldia. Recebido. Pacote misterioso. Eduardo Amaral cedeu tão rápido. Claro. Acabou de fechar a aliança. E logo depois, eu peguei o filho dele. Ele não ficaria furioso? Pelo visto, antes da caçada da primavera, conseguir 80.000 pontos de rebeldia não deve ser problema. Sem perceber, acumulei mais 2 pacotes. Vou abrir um para ver o que tem. Sistema. Abra o pacote. Parabéns, portador. Recebido. Projeto do arco recurvo. Aumenta muito a força do exército. Isso é ótimo. Com a tecnologia da época, dá pra produzir em massa. Se for adotado pelo exército da irmã mais velha, como não dominar as fronteiras? Sistema. Abra o próximo pacote. Parabéns, portador. Recebido. Pílula do sopro do dragão. Aumenta a força do portador. Outra coisa ótima. Com a minha força atual, já devo estar no nível de Fernando Alves. Se eu continuar a me fortalecer, deve superá-lo. Com a minha força, minha querido Fernando Alves, o misterioso Mestre Leste, seria minha igual. Preciso conseguir mais pacotes. Mas como posso começar? Senhor! Senhor, a dama da Imperatriz, senhorita Clara, chegou. Rontarti? O que a Beatriz Linhares quer com ela? Deixa entrar. Sim. A Imperatriz a mandou aqui à noite. Por quê? Jovem Silveira, a Imperatriz está grávida. E o que eu tenho a ver com isso? Isso. Será que o filho dela é meu? Sistema. Abrir o pacote. Ativando o talento. Fertilidade suprema. Aumenta drasticamente as chances de concepção. 1 tiro, 1 gol. Quem diria? Eu fiz o Fernando Alves virar pai mais cedo. O sistema não mentiu. De fato, foi em tiro, 1 gol. Jovem Silveira, Vossa Majestade nunca teve relações com a Imperatriz. Esse filho, a Imperatriz me mandou perguntar o que fazer. O que ela quer? Será que ela quer abortar? Se isso for descoberto, não só a Imperatriz corre risco, a família Linhares também será afetada. A Imperatriz não tem escolha. Então, a Imperatriz te mandou aqui à noite só pra me pedir um jeito de ajudar nesse aborto. A última vez que a Imperatriz veio, depois de vê-lo, foi confinada por Vossa Majestade. Agora, se a Imperatriz pedir um remédio ao médico, certamente será descoberta. Por isso, ela só pôde me mandar te procurar para resolver isso. Me leve ao palácio. Eu preciso ver a Beatriz Linhares pessoalmente. É de madrugada. Você quer invadir o harém? Se for pego, vai ser terrível. É pena de morte. Se não me pegarem, não tem problema, né? Mas o quê? Se você ainda se importa com a segurança da sua Imperatriz, me leve ao palácio agora mesmo. Certo. Então, Marquês, arrume uma roupa de eunuco. Clara! Como pode ser você? Numa situação dessas, como eu não viria. Calma. Eu já pedi pra Clara trocar as guardas, por gente nossa. O Marquês de Vila Forte não vai se noivar com a filha dos Soares? Por que se infiltrar de madrugada no meu Palácio Fênix? Não teme ser criticado? E decepcionar sua noiva? Clara me disse que ia abandonar nosso filho. Não é que eu queira abandonar nosso filho. Se eu o tiver, o imperador o pouparia? Terá um lugar para ele neste mundo? Se for assim, prefiro que ele não tenha nascido. Pelo menos assim, posso salvar meu nome e o da família Linhares. Calma. Eu, Leonardo Silveira, juro, não vou deixar ninguém te machucar, nem a família Linhares. O que você tem que fazer agora é cuidar bem da sua saúde. Não vou deixar ninguém machucar nosso filho. E sua noiva? Ela vai aceitar nosso filho? Simples. Quando eu for o imperador,
Não será problema. Não, você não pode fazer isso. Até agora, ainda vai defender aquele Fernando Alves, o imperador? Não estou defendendo ele. Desde que ele me trancou neste Palácio Fênix, eu perdi toda a esperança nele. Só que... não quero que você mate o imperador. Isso arruinará o nome dos Silveira. Se a reputação dos Silveira for arruinada, não manteremos o poder. E isso será um problema para as gerações futuras. Nunca imaginei que alguém te implorei a vida inteira e nunca consegui. Agora seja tão leal a mim. E ainda pense em mim assim. Você tem razão. Os Alves, no passado, fizeram o mesmo para tomar o poder. E sua reputação ainda é ruim. Mas e se alguém se rebelasse? Matasse Fernando Alves primeiro e depois os Silveira tomassem o poder? Isso é possível? O que você precisa fazer agora é se recuperar. Não pergunte nada. Logo, você saberá. Preciso ir. Se cuida. Cuide-se também. General, a vestimenta nupcial está pronta. Aqui está a lista de presentes do jovem general. Por favor, confira. Pode se retirar. Vou dar uma olhada. Sim. Que linda! Se um dia eu pudesse usar essa vestimenta nupcial, que bom seria. Que pena. Meu tempo está acabando. Antes disso, eu preciso ajudar meu irmão Léo a tomar o poder, para que ele não sofra mais ameaças. Se eu pudesse vê-lo se casar e ter filhos, que bom seria. Léo? Desde quando está aqui? Será que Léo ouviu o que eu acabei de dizer? Léo, quando você chegou? Acabei de chegar. Mana, isso é pra mim? A vestimenta nupcial imperial? Sim, dá uma olhada. Ficou bem. Mana, ouvi que o comandante Carlos Duarte derrubou os rebeldes do clã dos Montes Frios. A partir de hoje, ele vem à capital para ser recompensado. É verdade. Eu também acabei de receber essa informação. Por que o mencionou de repente, Léo? É que eu acho que Carlos Duarte é um simples bruto. Conseguir deter o ataque do clã dos Montes Frios já é um feito impressionante. Não esperava que ele ainda fizesse uma proeza dessas. Quer dizer que... isso é suspeito? Mana, será que Carlos Duarte e o clã dos Montes Frios estão se infiltrando? Interessante. Parece que Duarte é muito ambicioso. Ele é ambicioso. E isso é bom para nós. Mana, o que acha? Se Fernando Alves saber da grande proeza de Duarte, o que ele faria? Com certeza eu recompensaria muito para atrair Duarte e me enfrentar. Se mostrarmos fraqueza e deixarmos Duarte se fortalecer, não será que ele teria ideias que não deveria? O comandante Carlos Duarte derrubou os rebeldes do clã dos Montes Frios. Forçou o clã dos Montes Frios a nos implorar a paz. Grandioso orgulho nacional. Estou certo que todos vocês, meus conselheiros, já ouviram falar. Segundo vocês, eu como devo recompensar Carlos Duarte e o exército da fronteira oeste? General Silveira, como general supremo, comanda todo o exército. Em sua opinião, como devo recompensar Carlos Duarte e o exército da fronteira oeste? Majestade, e esta vez, Nova Paz pôde suprimir a rebelião do clã dos Montes Frios graças ao exército da fronteira oeste, que lutou com bravura. Creio que Vossa Majestade deve recompensar generosamente os soldados para mostrar a grandeza da coroa. Maria, suas palavras parecem justas. Mas só fala do exército da fronteira oeste, de seus méritos e recompensas, e não menciona o comandante Carlos Duarte. É para impedir que Carlos Duarte ameace sua posição, não é? Senhores, o que acham? A General tem razão. O exército da fronteira oeste merece uma grande recompensa. Não podemos desapontar os soldados.
O exército da fronteira oeste foi crucial na vitória. Merecem uma grande recompensa. Mas Carlos Duarte, seu comandante, também merece um reconhecimento especial. General, a sua opinião, como devo recompensá-lo? Majestade, poderia lhe conceder terras e mansões, joias e tesouros para mostrar a grandeza da coroa. Segundo a tradição de Nova Paz, seus méritos sempre são recompensados. Carlos Duarte derrotou o clã dos Montes Frios. Se eu for mesquinho na recompensa, não desapontaria todos os soldados do reino? Então, Majestade, o governo como deve recompensar o comandante Duarte? Que venha! Que o comandante Carlos Duarte se apresente! Sabia, Carlos Duarte já entrou na capital em segredo. Não é à toa que Fernando Alves está tão confiante hoje. Será que ele sabe que Carlos Duarte planeja se rebelar? O que ele sentiria? Carlos Duarte, Majestade. Senhor Duarte, levante-se. Obrigado, Majestade. Senhor Duarte, venceu o clã dos Montes Frios. Estou muito satisfeito. Leia o decreto. 火奥登do céu, o imperador decreta: o comandante Carlos Duarte, por sua lealdade e bravura e por pacificar a fronteira, é nomeado Duque de Fronteira Fria. Sua esposa, Dona Cavalcante, recebe o título de Dama de Primeira Ordem. Os demais soldados de mérito serão recompensados separadamente. Cumpra-se! Duque, é uma honra sem precedentes. Nunca vi uma recompensa tão grande. Como Vossa Majestade o agrida tanto? Segundo a tradição, só os Alves podem ser duques ou reis. Por que Vossa Majestade viola a tradição ancestral? Carlos Duarte só ganhou uma batalha. Por que ele merece ser um duque? A General Supremo já fez tantas proezas e nunca foi nomeada duquesa. Vossa Majestade vai forçar a General Supremo a se rebelar. Fernando Alves está desesperado. Para atrair Carlos Duarte, ele até cedeu terras e títulos. Esse título de Duque de Fronteira Fria é o túmulo dele. Obrigado por sua graça, Majestade! Vida longa ao Imperador! Vida longa! Vida longa! Levante-se. Obrigado, Majestade! General Suprema, esta recompensa está adequada? Acredito que esta recompensa é insuficiente. A General Suprema, já? O Duque Duarte derrotou os invasores. Um mérito sem igual. Como General Suprema, não pude ajudar Vossa Majestade. Estou cheia de vergonha. Por isso, peço a Vossa Majestade que aceite minha demissão. Que o Duque de Fronteira Fria a assuma. Surpreso, hein? Ainda quer jogar o jogo do equilíbrio? Minha irmã usou a recua para avançar. Quero ver como você reage. O que deu nessa Maria Silveira? Eu queria usar Carlos Duarte para equilibrá-la, mas por que ela quer renunciar? Então, a corte não vai ficar sob o domínio de Carlos Duarte? Isso não pode ser. General Suprema, você é a espinha dorsal do reino. Como pode renunciar tão facilmente? Sou uma mulher. Me esforcei por anos, mas não tenho mais forças. O Duque de Fronteira Fria é um grande comandante. Ele deve assumir o comando e servir o reino. E eu devo me retirar e ceder o lugar para me casar. A general está brincando. O reino ainda não está em paz. Não posso me livrar de você. Majestade, já que a general quer se aposentar, que tal atendê-la? Além disso, eu quero a general como minha concubina. Peço a Vossa Majestade que nos conceda o casamento. Carlos Duarte, quem você pensa que é? Você se casar com minha irmã? Marquês de Villaforte, o meu casamento com sua irmã não é da sua conta. O casamento da minha irmã é da minha conta. Fez um pequeno mérito e já se acha grande coisa. Como ousa na corte provocar a general? Que punição merece? Léo, não seja rude. Majestade, meu casamento? Não se preocupe, Majestade. Se Vossa Majestade acha que o Duque de Fronteira Fria não é adequado para ser o General Supremo, então eu continuo no cargo por um tempo. Peço a Vossa Majestade que escolha logo um sucessor. Então, Maria Silveira, quer criar desentendimento entre mim e Carlos Duarte. Que maquiavélica. A General é a espinha dorsal do reino. Mesmo após se casar, ainda pode servir o reino. Daqui em diante, não mencione mais sua aposentadoria. Como ordenar? Maldita Maria Silveira. Com poucas palavras, ela destruiu minha relação com Carlos Duarte. Não, preciso consertar isso. Ouvi que o senhor Duarte tem uma filha, Vitória Duarte, 18 anos, solteira. Vou trazê-la para o palácio e nomeá-la de Imperatriz Consorte. O que meus conselheiros acham?
Reino há 3 anos. Até hoje, a corte só tem a imperatriz. Por isso, ainda não tenho herdeiro. Agora, admitirei Vitória Duarte, além de honrá-la, também para garantir a sucessão real. O que a General Suprema acha? É um assunto familiar, Majestade. Não me interponho. O senhor decide, Majestade. Sendo assim, está decidido. A corte de hoje encerra-se aqui. Dispensados. Com honras, Majestade! General, o que eu disse foi sério. Quando eu voltar, mandarei meus homens pedir sua mão. Seu desgraçado. Quer morrer? O Marquês de Vilaforte agrediu em público o novo Duque de Fronteira Fria! Bem feito! Que belo golpe! Você ousou me bater? É em você que eu bato. Minha irmã é nobreza pura. Como ousa desonrá-la? General, se eles continuarem brigando aqui, não será um problema. Chega, Léo. Para de bater. Um cara desses. E ainda diz que derrotou o clã dos Montes Frios. Dou muito dúvidas. Pare de falar besteira! Meus feitos militares! Você ousa questionar? Duque de Fronteira Fria. Meu irmão agiu por impulso, mas a culpa foi sua. Como é a primeira vez, vou deixar passar desta vez. Mas se repetir, não me culpe por agir pessoalmente. O Marquês de Vilaforte foi impulsivo demais. Não se preocupe, ele não pode fazer nada contra mim. Aliás, senhor Linhares, em breve, vá ver a Imperatriz. Por favor, anuncie Vossa Majestade que Antônio Linhares deseja vê-la. Peço sua permissão. O bárbaro Duarte! Ousar cobiçar minha irmã, eu vou matá-lo. Não se importa. De qualquer forma, ele não vive muito. Aliás, você pediu que o ministro visse a Imperatriz? Por quê? É que... Mana... Beatriz Linhares está grávida do meu filho. É sério? É. A família Silveira tem um herdeiro! Melhor assim. Quando eu morrer, pelo menos posso responder ao meu padrinho. Agora, Fernando nomeou Vitória Duarte Imperatriz. Se o Sr. Linhares for vê-la, ela com certeza vai nos apoiar. É bom mesmo. Aliás, sobre o que você falou antes, o que é esse arco recurvo? Que design genial! Se equiparmos o exército com isso, a força do exército vai disparar! Eu também pensei nisso. Vou equipar o exército em massa com isso. Já pedi ao Soares para produzir. Os nômades do norte só vão apanhar. Certo. De qualquer forma, eu já ia fingir doença por um tempo. É a oportunidade perfeita para cuidar disso. Equipar o exército Silveira com arco recurvo deve me dar pontos de rebeldia. Parabéns, portador. Obteve o apoio da família da Imperatriz. Fernando Alves perdeu 500 pontos de destino. Você ganhou 500 pontos de rebeldia. Recebeu um pacote misterioso. Beatriz Linhares convenceu seu pai tão rápido. Isso é ótimo. Sistema, abra o pacote. Parabéns, portador. Recebeu batatas e mandiocas. 100 mil quilos de sementes de milho. Já no armazém do Marquês. Verifique quando quiser. Nossa! Essas recompensas vieram na hora certa. A plantação da primavera está chegando. Se eu espalhar estas plantas de alta produtividade, deve me dar alguns pontos de rebeldia, né? Como está a Maria Silveira? Ela está mesmo doente? Majestade, a segurança da residência do General Supremo é rigorosa. Não consegui entrar, mas diariamente enviam remédios para o quarto da senhora Silveira. Que arrogância. Acha mesmo que, por fingir doença, o governo vai se arruinar? Isso é a minha chance de tomar o poder. Majestade, na situação da Maria Silveira, ela não vai à caçada da primavera. Mas o seu plano não importa. Mesmo que ela não vá, ela vai mandar o Leonardo no lugar. Eu já cuidei disso. Aliás, o que o Leonardo tem feito? O Leonardo anda viajando por aí, promovendo novas culturas. São milho, batata e mandioca. O que é isso? Não sei, Majestade. Então vai investigar! Sim. Antes, os relatórios. A Maria Silveira cuidava de tudo e só me trazia para selar. Não imaginava que revisar relatórios fosse tão cansativo. Majestade, já é tarde. A Imperatriz Consorte Vitória ainda está esperando. Diga a ela que ainda tenho muitos relatórios para revisar.
Que ela descanse. Sim. Majestade, os assuntos do reino não precisam ser resolvidos de uma vez. É preciso cuidar da sua saúde. Sechulest finalmente voltou. Majestade, o plano do Leonardo Silveira foi brilhante. Agora, o segundo príncipe dos Nômades do Norte, com o apoio da família Silveira, está contra o príncipe herdeiro Eduardo Valente. Eduardo Valente está em apuros. Os Nômades do Norte estão em caos. Para nova paz. Isso também é bom. Mas isso mostra que Leonardo Silveira é a minha maior ameaça. Ele é muito calculista e um estrategista brilhante. Não pode ser subestimado. Nós o subestimamos. Ele é um grande ator. Ele sempre se apresentou como um cavalheiro. Até a Imperatriz foi enganada. A Maria Silveira é poderosa, mas é só uma mulher e ainda não teve filhos. Se ela quiser se rebelar, com certeza quer que Leonardo herde o trono. Então, na caçada da primavera, temos que acabar com Leonardo. Majestade, já tem um plano? Já combinei com Carlos Duarte. Na caçada da primavera, ele vai assassinar Leonardo Silveira e depois acusá-lo de rebelião. Usaremos isso para invadir a residência do General Supremo e matar Maria Silveira. Mas assim, na corte, não vai ficar Carlos Duarte no poder? Isso não é prejudicial a Vossa Majestade? Então, preciso que o senhor vá aos Nômades do Norte de novo. Diga a Eduardo Valente para trazer suas tropas. Quando Carlos Duarte acabar com Maria Silveira, ele acaba com Carlos Duarte. Eu, na hora, o ajudarei a acalmar a rebelião dos Nômades do Norte e a se tornar o líder supremo. Seu plano é brilhante, Majestade, mas é preciso garantir que Eduardo Valente tenha tropas suficientes para invadir e que Carlos Duarte não perceba. Carlos Duarte é um bruto, só que glória. Ele não sabe dos meus outros planos. Quanto a Eduardo Valente, foi humilhado por Leonardo Silveira. Agora quer vingança. Com certeza vai aceitar. Duque Duarte, descobrimos que, ontem, o príncipe herdeiro dos Nômades do Norte invadiu Nova Paz com seus homens. O senhor deve tomar cuidado. Imperador tirano. Ele acha que pode me usar para acabar com Silveira. E depois os Nômades do Norte me matam. E assim, ele dorme em paz. Que pena. Ele não sabe que eu também posso usar o clã dos Montes Frios. Com um comando do Duque de Fronteira Fria, o exército do clã dos Montes Frios estará pronto para agir. Mas, general, não se esqueça do nosso acordo. Fique tranquilo. Se eu tomar o poder, todo o território da fronteira oeste será seu. Duque Duarte, se não for mais nada, eu me retiro. Espere. Agora que chegamos aqui, conselheira, ainda não vai me mostrar seu rosto? Que beleza deslumbrante! Um rosto para derrubar reinos. Por que a pressa, Duque? Se você me vingar, eu me casarei com você. Combinado. Fique tranquila, conselheira. Eu jamais vou te decepcionar. A Imperatriz de Fernando, a noiva de Leonardo. Todas são belas de tirar o fôlego. E a Maria Silveira. Junto com essa Isabela Flores, eu vou reunir as 4 belas e dormir com todas de uma vez. Consegui. Antes da caçada da primavera, distribui todas as sementes. Já a Mana, o arco recurvo já deve estar no exército, sendo montado, né? Senhor, o administrador do General Supremo veio avisar. Diz que o General Supremo adoeceu de repente. Está em perigo de vida. O senhor vai logo vê-la. O quê? Como assim? Na história original, a doença da Mana não deveria piorar tão rápido. Será que foi por causa do cansaço da Mana que piorou? Me leve pra vê-la, rápido! Vida longa ao Imperador! Vida longa à Imperatriz! Levantem-se! Obrigado, Majestade! Não esperava que Maria Silveira, tão doente, ainda viesse em pessoa. Será que está preocupada com a segurança do Leonardo? Melhor assim. Assim, não preciso mais mandar pegá-la. Hoje, você vai ver com seus próprios olhos o Leonardo ser executado. Beatriz Linhares está grávida. Mas não é que Fernando Alves, por causa de sua técnica especial, não podia ter relações com ela? Será que...
A Imperatriz está passando dos limites. De volta da caçada, eu a destituirei. General, você não está bem. A caçada, não participe. Obrigada, Majestade. Estou bem. Comecem. A caçada da primavera vai começar! Tomem suas posições! O sinal será o tambor! Leonardo, não chore depois. Pra mim, quem vai chorar é você. Comecem! Duque, encontramos Leonardo. Está a 5 li daqui. Ótimo. Duque, por favor, me deixe vingar meu pai e irmão. Ótimo. Você que o mata. Só não se esqueça da sua promessa. Nunca esquecerei. Vamos. Vamos nos separar para caçar. Marquês, não é arriscado nos separarmos. Aquele Carlos Duarte não tem boas intenções. Calma. Eu já cuidei disso. Vamos. Leonardo, que estupidez. Nesse lugar, você escolhe ficar sozinho. É pedir pra morrer. Carlos Duarte, ousa me atacar? Não tem medo da minha irmã mais velha? Medo de não te pegar? Depois de acabar com você, eu vou atrás da sua irmã. Que pena, você não vai ver ela sob meu domínio, me servindo. Quer morrer? Leonardo já é um lutador habilidoso, mas não esperava que a senhorita Isabela lutar contra ele fosse ter a vantagem. Talvez seja porque ele só é bom com arco e flecha. Com espada, não é bom. É isso mesmo. Morreu! Leonardo, você finalmente morreu! Agora é a vez da Maria Silveira. Levem o corpo de volta. Voltemos para o acampamento, rápido! Vamos enfrentar o Exército Azul. General, o jovem general está em perigo. Por favor, vá logo. O quê? Será que Carlos Duarte quer atrair a Maria Silveira para fora para matá-la? Com licença, Majestade. Eu também vou. A General Suprema não está bem. Senhor Leste, siga. Proteja a General Suprema. Sim, Majestade. Não vou decepcioná-lo. Mesmo que Carlos Duarte não consiga matar a Maria Silveira, com o Sr. Leste ajudando, com certeza vão acabar com ela. Irmã, por que parou? Vamos primeiro lidar com o rato de trás. Saia, Mestre Lash. Maria Silveira? Você me conhece? Não me importa quem você é. Eu só quero te matar. Com esse corpo fraco? Impossível. Você se recuperou? Hoje, este é o seu túmulo. Vamos voltar ao acampamento. Irmã, quando você se recuperou? Irmã, tome a pílula do destino invertido.
Depois eu te conto. Vamos encontrar o Léo primeiro. O que houve? Será que Carlos Duarte matou a Maria Silveira tão rápido? O quê? Majestad, cadê a Maria Silveira? Ela acabou de saber que o Leonardo se deu mal e saiu. Você não a encontrou? Filha, você está bem? Pai, estou bem. Vamos fugir. Duarte, o que significa isso? Por que a pressa? Que seja. Então, primeiro mato você, Imperador Tirano, e depois pego Maria Silveira. Como ousa me assassinar? Como serei o Imperador se não te matar? Esse Imperador Tirano ainda tem força? Isabela, ajude-me a matá-lo. Isabela! Sou eu. Por quê? Porque sou a filha do antigo líder dos rebeldes, Joaquim Flores. Imperador, morra. Imperatriz, o que aconteceu? Por que a luta na tenda? O Duque de Fronteira Fria se rebelou, atentando contra Vossa Majestade. O quê? Proteja Vossa Majestade! Para o caminho! Vou entrar para proteger Vossa Majestade. Comandos! Cercai a tenda! Não deixem o traidor Carlos Duarte escapar! Vamos! Não acredito que o Duque de Fronteira Fria se rebelou. E agora, o que faremos? Calma todos. Confiem na General Suprema e no General Dragão Valente. Eles certamente vencerão o traidor Carlos Duarte. Não posso morrer. Eu não vou morrer de jeito nenhum. Se eu aguentar até Eduardo Valente chegar, estarei salvo. Está se perguntando por que os nômades do norte ainda não vieram te salvar? Porque eu mandei o clã dos Montes Frios interceptá-los. Você se aliou ao clã dos Montes Frios. Exato. Senão, como eu tomaria o seu reino de Nova Paz? Mesmo que eu morra, você não terá o reino de Nova Paz. Então, morra! Maria, você se fingiu de doente. Senão, como atrair vocês para se matarem? Por quê? Porque o jovem Silveira é mais apto a ser imperador que você e Fernando. Só ele pode dar esperança ao povo. Fernando, devo te agradecer. Se não fosse você tentar nos matar, eu e minha irmã, e armar essa cilada, eu não teria como te matar. Agora que Carlos Duarte te matou, é perfeito. Morre, e vocês não terão o reino. Nômades do norte e Montes Frios já atacaram. O reino será dividido por bárbaros. General Supremo, Hoven General, este arco recurvo é incrível. Vamos esperar os Montes Frios e os nômades do norte se matarem e aniquilá-los todos. Sem baixas! Não. Não. Parabéns, portador. Fernando Alves morto. Destino Supremo conquistado. Pontos de rebeldia convertidos em pontos de destino. Pontos de destino, 100 milhões. Por ordem do céu, o imperador decreta: o Marquês de Vila Forte, Leonardo Silveira, reforçou o reino, promoveu sementes produtivas, anexou os rebeldes, reprimiu os bárbaros e expandiu as fronteiras. Agora é apoiado por todos os oficiais e pela nação. A partir de hoje, assume o trono. O novo era é nova força. Cumpra-se! Vida longa ao imperador! Vida longa! Vida eterna! Levantem-se, meus senhores. Obrigado, majestade! Majestade, recém-coroado, deve priorizar o reino. Peço a vossa majestade que abra os cofres reais para socorrer os refugiados da guerra. Concedido! Ordene que as culturas de batata doce, batata e milho sejam publicadas em livros e distribuídas aos estados para ampliação.
Que sábio, majestade!